Livro Encontro com Medusa, de Arthur C. Clarke. Capítulo 1. Um dia para ser lembrado. O Queen Elizabeth pairava a mais de 5.000 metros acima do Grand Canyon, deslocando-se a confortável velocidade de 300 km por hora, quando Howard Falcon avistou a plataforma de filmagem que se aproximava a este bordo. Já esperava por ela, nenhuma outra coisa tinha permissão de voar a essa altitude, mas não ficou muito contente com a visita. Embora acolhesse bem todos os sinais de interesse público, queria ter o máximo possível de espaço livre. Afinal, era o primeiro homem na história a comandar uma nave de 480 metros de comprimento. Até agora, esse primeiro voo de prova tinha decorrido em perfeitas condições. Ironicamente, o único problema fora criado pelo presidente Mao, velho de um século, que tinham pedido emprestado ao Museu Naval de San Diego para operações de apoio. Somente um dos 4 reatores nucleares do Mao ainda funcionava e a velocidade máxima do vetusto carroção de batalha não ia além de 30 nós. Por sorte, a velocidade do vento ao nível do mar era, na ocasião, inferior à metade disso, de modo que não fora difícil manter a imobilidade do ar no convés de pouso. Apesar de alguns momentos de ansiedade durante as rajadas, ao serem largadas as amarras, o grande dirigível subira suavemente em vertical, como se fosse conduzido por um elevador invisível. Se tudo corresse bem, o Queen Elizabeth IV não tornaria a encontrar-se com o presidente Mao antes que se passasse mais uma semana. Tudo estava sob controle, todos os instrumentos davam indicações normais. O comandante Falcon resolveu subir para observar o encontro. Passou o comando ao segundo oficial e entrou na tubovia transparente que atravessava o coração da nave. Ali, como sempre, foi assoberbado pelo espetáculo do maior espaço já incluído entre paredes pelo homem. As 10 células esféricas de gás, cada uma com mais de 30 metros de diâmetro, estavam dispostas umas atrás das outras como uma fileira de gigantescas bolhas de sabão. O resistente plástico era tão límpido que ele podia ver a fila inteira e distinguir pormenores do mecanismo elevador a centenas de metros do seu ponto de observação. Ao seu redor, como um labirinto tridimensional, desdobrava-se o esqueleto da nave, as grandes vigas longitudinais estendendo-se do nariz à cauda, os 15 arcos que eram as costelas circulares desse colosso do ar e cujos tamanhos variados definiam-lhe o gracioso perfil aerodinâmico. Naquela baixa velocidade quase não havia ruídos, apenas o suave correr do vento sobre o envoltório, e de tempos a tempos, um estalido de metal quando o padrão de tensões mudava. A luz sem sombras lançada pelas filas de lâmpadas, muito acima da sua cabeça, emprestava à cena inteira uma curiosa qualidade submarina que, para Falcon, era realçada pelo espetáculo das bolsas translúcidas de gás. Certa vez, encontraram um esquadrão de grandes mas inofensivas medusas, deslocando-se automaticamente por meio de suas pulsações sobre um recife tropical quase à flor do mar, e as bolhas de plástico que davam força ascensional ao Queen Elizabeth lembravam-lhe muitas vezes esses selenterados, especialmente quando as mudanças de pressão lhe faziam ondular a superfície, enviando novos padrões de luz refletida. Falcon caminhou ao longo do eixo da nave até alcançar o elevador da proa, entre as células de gás número 1 e 2. Subindo dali ao convés de observação, notou que este estava inconfortavelmente quente e ditou a si mesmo um breve lembrete no seu gravador de bolso. O Queen recebia informações sobre a flutuabilidade das quantidades ilimitadas de calor residual produzido pelo seu sistema motopropulsor de fusão. Nesse voo com carga incompleta, em verdade, apenas 6 das células de gás continham hélio. As 4 restantes estavam cheias de ar. No entanto, ele levava 200 toneladas de água como lastro. E manter as células em altas temperaturas não deixava de criar problemas no que dizia respeito à refrigeração das vias de acesso. Era evidente que seria preciso realizar um trabalho suplementar nesse setor. Uma revigorante rajada de ar mais frio bateu-lhe no rosto quando ele pisou no convés de observação, sob a luz deslumbrante do sol filtrada pelo teto de plexiglas. Meia dúzia de trabalhadores, com um número igual de super-chimpanzés ajudantes, estavam ocupados em assentar a pista de dança, já em parte completa, enquanto outros instalavam fios elétricos e fixavam móveis. Era uma cena de caos controlado, e Falcon teve dificuldade em acreditar que tudo estaria pronto para a viagem inaugural apenas 4 semanas depois. Ainda bem que esse problema não era seu. Ele era o comandante, e não o diretor de cruzeiro. Os trabalhadores humanos acenaram para Falcon e os chimps sorriram mostrando a dentuça enquanto ele atravessava aquela confusão a caminho dos Quiloge, já pronto. Era, em toda a nave, o seu lugar favorito,
e sabia que nunca mais o teria só para si quando estivesse funcionando. Queria gozá-lo ainda uma vez sozinho, embora fosse por 5 minutos apenas. Chamou a ponte de comando, foi informado de que tudo continuava em ordem e acomodou-se numa das confortáveis cadeiras giratórias. Embaixo, numa curva que deliciava os olhos, estendia-se sem solução de continuidade o envoltório prateado do dirigível. Encontrava-se no ponto mais alto, contemplando em toda a sua imensidade o maior veículo já construído. E quando se cansou de contemplá-lo, alongou a vista e teve diante de si, até a orla do horizonte, a fabulosa garganta que o Rio Colorado vinha cavando há 1 bilhão de anos. Fora a plataforma de filmagem, que havia recuado e estava filmando agora pelo través, ele era senhor absoluto do céu, um céu azul e vazio, límpido até o horizonte. Nos tempos de seu avô, Falcon o sabia, ele estaria riscado por rastros de vapor e poluído por fumaças. Ambos haviam desaparecido. O lixo aéreo se acabará juntamente com as tecnologias primitivas que o engendravam e os transportes a longa distância da sua época seguiam uma trajetória em arco muito acima da estratosfera para que pudessem ser vistos ou ouvidos da superfície da Terra. A atmosfera inferior tornará-se mais uma vez propriedade dos pássaros e das nuvens, e agora do Queen Elizabeth IV. Em verdade, como diziam os velhos pioneiros do começo do século XX, essa era a única maneira de viajar, em silêncio e cercado pelo luxo, respirando o ar ambiente e não isolado dele, suficientemente próximo da superfície para deleitar-se com a beleza, sempre mutável, da terra e do mar. Os jatos subsônicos da década de 80, atochados de passageiros sentados a 10 de frente, não podiam igualar esse conforto e essa abundância de espaço. Naturalmente, o Queen jamais seria um negócio lucrativo, e mesmo que as suas naves irmãs, ainda em projeto, viessem a ser construídas, somente alguns raros privilegiados dentre os 250 milhões de habitantes da Terra poderiam gozar esse silencioso deslizar no céu. Mas uma sociedade global segura e próspera podia permitir-se tais loucuras. Em verdade, necessitava delas pela novidade e para a recreação. Havia pelo menos 1 milhão de homens na Terra cuja renda supranumerária excedia $1 milhar por ano, de modo que não faltariam passageiros ao Queen. O comunicador de bolso de Falcon deu sinal. Era o copiloto que chamava da ponte de comando. Tudo ok para o encontro, comandante? Já colhemos todos os dados de que necessitamos sobre este voo e o pessoal da TV está ficando impaciente. Falcon olhou para a plataforma de filmagem, que agora igualava a sua velocidade a 160 metros de distância. Ok. Proceda de acordo com o combinado. Eu observarei daqui. Voltou por entre o laborioso caos do convés de observação a fim de obter uma visão melhor da meia-nau. Enquanto o fazia, pôde sentir a mudança de vibração sob os seus pés, e quando alcançou a parte traseira do lounge a nave se havia imobilizado. Usando a sua chave mestra, saiu para a pequena plataforma externa que se projetava na extremidade do convés. Meia dúzia de pessoas podiam caber naquele lugar, tendo apenas um baixo parapeito a separá-las da vasta curva do envoltório, e do chão, milhares de metros abaixo. Era excitante estar ali, e perfeitamente seguro mesmo quando o dirigível viajava a toda velocidade, pois ficava ao abrigo do vento por trás da enorme ampola dorsal do convés de observação. Apesar disso, não conviria que os passageiros tivessem acesso a ela. A vista era por demais vertiginosa. Os tampos da escotilha dianteira já se haviam aberto como as portas de um gigantesco alçapão e a plataforma de filmagem pairava acima deles, preparando-se para descer. Ao longo dessa rota, nos anos futuros, viajariam milhares de passageiros e toneladas de suprimentos. Apenas em raras ocasiões o Queen desceria ao nível do mar para docar na sua base flutuante. Uma repentina rajada de través vergastou o rosto de Falcon, que se agarrou com mais força ao corrimão. O Grand Canyon era notório pela turbulência, conquanto ele não esperasse encontrar muita a essa altitude. Sem nenhuma ansiedade verdadeira, concentrou a atenção na plataforma que descia, agora a uns 50 metros acima da nave. Sabia que o operador altamente especializado que dirigia o veículo por controle remoto já havia executado 1 dúzia de vezes essa manobra simples. Era inconcebível que ele estivesse lutando com dificuldades. No entanto, as reações do homem pareciam um pouco lentas. Essa última rajada havia impelido a plataforma quase até a borda da escotilha aberta. O piloto não podia fazer a correção antes que isso acontecesse. Teria ele algum problema de controle? Esses controles remotos tinham muitos dispositivos substitutos de múltipla redundância, à prova de falhas, além de uma porção de sistemas de apoio. Os acidentes eram uma coisa quase inaudita. Mas lá ia ele de novo,
distanciando-se para a esquerda. Seria possível que o piloto estivesse bêbado. Por mais improvável que a ideia parecesse, Falcon considerou-a a sério por um momento. Depois levou a mão ao comutador do seu microfone. Mais uma vez, sem aviso, recebeu uma violenta bofetada na face. Quase não a sentiu, pois estava olhando, horrorizado, para a plataforma de filmagem. O operador distante lutava para recuperar o controle, tentando equilibrar a plataforma sobre os seus jatos, mas tudo o que conseguia era agravar a situação. As oscilações continuaram, 20 graus, 40, 60, 90. Use o automático, cretino. Berrou Falcon inutilmente ao microfone. O seu controle manual não está funcionando. A plataforma virou de borco. Em vez de sustentá-la, os jatos agora a empurravam rapidamente para baixo. De súbito haviam se tornado aliados da gravidade, que até esse momento tinham combatido. Falcon não chegou a ouvir o choque, embora o sentisse, pois já estava no interior do convés de observação, correndo para o elevador que o conduziria à ponte. Os trabalhadores gritavam ansiosos para ele, indagando o que acontecerá. Muitos meses se passariam antes que ele encontrasse a resposta a essa pergunta. No momento em que ia entrando na gaiola do elevador, mudou de ideia. Era preferível ir de um modo seguro, mesmo que isso tomasse mais tempo e o tempo fosse essencial. Começou a descer correndo a escada em caracol que rodeava o poço do elevador. No meio do caminho parou por um segundo, a fim de examinar os danos. A maldita plataforma atravessara o dirigível de lado a lado, rasgando duas das células de gás. Estas ainda se esvaziavam lentamente, em grandes véus pendentes de plástico. Falcon não se preocupou com a perda da força ascensional. O lastro podia compensá-la facilmente, contanto que 8 células permanecessem intactas. Muito mais séria era a possibilidade de avaria estrutural. Já podia ouvir a grande ossatura metálica gemendo e protestando ao seu redor contra as cargas anormais. Não bastava ter suficiente força ascensional. Se esta não fosse distribuída de modo adequado, a espinha dorsal da nave se quebraria. Tinha recomeçado a sua descida quando um super-chimp, ganindo de medo, baixou pelo poço do elevador, de mão em mão, pelo lado de fora da treliça. No seu terror, o pobre animal havia arrancado o uniforme da companhia, talvez numa tentativa inconsciente de recobrar a liberdade dos seus antepassados. Falcon, que ainda descia a toda pressa, observou-lhe a aproximação com um certo sentimento de alarma. Um chimpanzé fora de si era um animal possante e potencialmente perigoso, especialmente se o medo superasse o seu condicionamento. Ao alcançá-lo, pôs-se a gritar uma fieira de palavras, mas estas se misturavam umas às outras e Falcon só pôde distinguir um lamentoso e frequentemente repetido patrão. Mesmo num momento como aquele, notou Falcon, ele se voltava para os humanos em busca de orientação. Sentiu pena do bicho, envolvido num desastre criado pelo homem, acima da sua compreensão, e pelo qual ele não tinha nenhuma responsabilidade. O super-chimp parou em frente dele, no outro lado da treliça. Nada o impedia de entrar por uma das aberturas entre as vigas, se assim o desejasse. O rosto do animal estava a poucas polegadas do seu e ele fitava diretamente os olhos aterrorizados. Nunca estivera tão próximo de um chimpanzé e em situação de estudar-lhe as feições com tão grande minúcia. Sentiu esse estranho misto de afinidade e mal-estar que todos os homens experimentam quando se olham assim no espelho do passado. Sua presença parecia ter acalmado a criatura. Falcon apontou para o alto do poço, depois para trás, na direção do convés de observação, e disse, em palavras claras e precisas: "Patrão, patrão, vai." Para alívio dele, o chimpanzé compreendeu. Fez uma careta que pretendia ser um sorriso, e imediatamente lançou-se a toda pressa pelo mesmo caminho por onde tinha vindo. Falcon lhe dera o melhor conselho que podia dar. Se alguma segurança ainda havia a bordo do Queen, era naquela direção. Mas o seu dever apontava para outra. Havia quase completado a descida quando, com o ruído de metais que se partem, a nave virou o nariz para baixo e as luzes se apagaram. Mas ele ainda podia enxergar perfeitamente bem, pois um raio de sol penetrava pela escotilha aberta e pelo enorme rasgão no envoltório. Muitos anos atrás, um dia em que estava dentro de uma grande catedral, havia observado a luz que se derramava pelos vitrais, formando poças de um esplendor multicolorido sobre as lajes antigas. O raio deslumbrante de luz atravessando lá no alto o tecido dilacerado veio lembrar-lhe aquele momento. Encontrava-se agora numa catedral metálica que se projetava das alturas. Quando alcançou a ponte de comando e pôde, pela primeira vez, olhar para fora, horrorizou-se de ver quão próximo a nave já estava do solo. Não mais de 900 metros abaixo,
Viam-se os belos e mortais pináculos de rocha e os rios de lama vermelha que ainda escavavam o seu caminho no passado. Até onde a vista podia alcançar, não havia nenhuma área plana onde uma aeronave tão grande como o Queen pudesse pousar equilibradamente. Um relance de olhos ao painel mostrou-lhe que todo o lastro fora despejado. No entanto, a velocidade de queda reduzira-se a poucos metros por segundo. Ainda havia uma tênue possibilidade. Sem dizer palavra, Falcon instalou-se no assento do piloto e assumiu o que ainda restava de controle. O painel de instrumentos mostrava-lhe tudo o que desejava saber. Falar era supérfluo. Às suas costas, podia ouvir o oficial de comunicações fazendo um relato pelo rádio. A essa hora todos os canais noticiosos da Terra estariam tomados e ele pôde imaginar a completa frustração dos controladores de programa. Estava acontecendo um dos desastres mais espetaculares da história, sem uma só câmara para registrá-lo. Os últimos momentos do Queen não encheriam milhões de espanto e terror como haviam feito os do Hindenburg, um século e meio atrás. Agora o solo se encontrava a uns 500 metros de distância apenas, ainda se aproximando vagarosamente. Se bem que ainda dispusesse da plena força de propulsão, ele não ousara empregá-la, receando que a estrutura enfraquecida cedesse. Mas compreendeu, então, que não tinha alternativa. O vento arrastava-os na direção de uma forquilha do cânion, onde o rio era dividido em dois por uma cunha de rocha semelhante à proa de algum gigantesco e fossilizado navio de pedra. Se o Queen prosseguisse no seu rumo atual, iria cavalgar aquele platô triangular, pousaria com, pelo menos, um terço do seu comprimento projetando-se sobre o vazio, e se partiria como um galho podre. À distância, sobrepondo-se ao ranger de metais e ao silvo dos escapes de gás, ouviu-se o estridor dos jatos quando Falcon abriu os propulsores laterais. A nave vacilou e começou a virar para bom bordo. O fragor dos metais que se partiam era, agora, quase contínuo, e a velocidade de queda começara a aumentar assustadoramente. Um olhar ao painel de controle de avarias mostrou que a célula número 5 acabava de romper-se. O solo estava apenas a alguns metros de distância. Mesmo nesse momento, ele não saberia dizer se a sua manobra lograra êxito ou falhara. Deslocou os vectores de propulsão para a vertical, dando um máximo de força ascensional à aeronave para reduzir a força do impacto. O choque pareceu durar uma eternidade. Não foi violento, apenas prolongado e irresistível. Dir-se-ia que todo o universo estava desabando em volta deles. O ruído de metais destroçados aproximou-se, como se um animal fabulosamente grande estivesse ferrando os dentes na nave moribunda. Foi então que assoalho e teto se fecharam sobre ele como as duas mandíbulas de um torno. Capítulo 2. Por que ele está lá? Por que você quer ir a Júpiter? Como disse Springer quando partiu para Plutão. Por que ele está lá? Obrigado. E, agora que isso foi dito, vejamos a verdadeira razão. Howard Falcon sorriu, embora só aqueles que o conheciam bem pudessem interpretar a leve careta do rosto coriáceo. Webster era um desses. Havia mais de 20 anos que andavam envolvidos nos projetos um do outro. Tinham compartilhado triunfos e desastres, inclusive o maior desastre de todos. Bem, o clichê de Springer ainda é válido. Já pousamos em todos os planetas sólidos, mas em nenhum dos gigantes gasosos. Eles são o único desafio verdadeiro que ainda resta no sistema solar. Um desafio dispendioso. Você calculou os custos. Tão bem quanto podia. Aqui estão as estimativas. Mas lembre-se, esta não é uma missão isolada, e sim um sistema de transporte. Depois que o tivermos testado com êxito, poderá ser usado quantas vezes se quiser. E ele abrirá não somente Júpiter, mas todos os gigantes. Webster olhou as cifras e soltou um assobio. Por que não começar por um planeta mais fácil? Urano, por exemplo, metade da gravidade e menos da metade da velocidade de escape. Uma atmosfera mais tranquila, também, se essa é a palavra apropriada. Não havia dúvida de que Webster havia feito os seus estudos em casa. Mas por isso mesmo, evidentemente, ele era chefe do serviço de planejamento para longas distâncias. A economia é muito pouca, quando se faz o desconto da distância maior e dos problemas de logística. Para Júpiter, podemos aproveitar as facilidades de Ganimedes. Além de Saturno, teríamos que estabelecer uma nova base de suprimentos. Isto tem lógica, pensou Webster, mas tinha certeza de que não era a razão mais importante. Júpiter era o rei do sistema solar. Falcon não se interessaria por um desafio de menor vulto. Além disso, continuou Falcon, Júpiter é um grande escândalo científico.
Há mais de 100 anos que foram descobertas as suas tempestades de rádio, mas ainda não descobrimos a causa desse fenômeno. E a grande mancha vermelha é um mistério tão escuro como sempre. Por isso mesmo pude conseguir fundos do Departamento de Astronáutica. Você sabe quantas sondas já fizeram descer naquela atmosfera? Umas 200, creio. 326, nestes últimos 50 anos, e mais de um quarto delas foram malogros totais. Naturalmente, aprendeu-se muita coisa, mas isso não representa mais do que um pequeno arranhão na superfície do planeta. Você faz ideia do tamanho dele? Mais de 10 vezes o da Terra. Sim, sim. Mas você sabe o que isso realmente significa? Falcon apontou o grande globo a um canto do escritório de Webster. Veja a Índia, como parece pequena. Pois bem, se você descascasse a Terra e a espalhasse sobre a superfície de Júpiter, ela pareceria tão pequena quanto a Índia parece ali. Houve um longo silêncio enquanto Webster considerava a equação. Júpiter está para a Terra como a Terra está para a Índia. Falcon havia, propositadamente, é claro, escolhido o melhor exemplo possível. Fazia já 10 anos. Sim, devia fazer. O desastre fora há 7 anos passados, essa data ficará gravada no seu coração. E os testes iniciais tinham ocorrido 3 anos antes do primeiro e último voo do Queen Elizabeth. Há 10 anos, pois, o comandante, não, tenente, Falcon o convidará para uma pré-estreia, um giro de 3 dias sobre as planícies setentrionais da Índia, com o Himalaia à vista. Segurança perfeita, prometera ele. Isso o arrancará ao seu escritório e lhe mostrará exatamente de que se trata. Webster não se decepcionara. Depois da sua primeira viagem à Lua, essa tinha sido a experiência mais memorável da sua vida. A ascensão se fizera num silêncio total, nada daqueles clamorosos combustores de propano que faziam subir os balões de ar quente de uma época anterior. Todo o calor de que necessitavam provinha do pequeno reator de fusão intermitente, o qual pesava cerca de 100 quilos, fixado na abertura do envoltório. Enquanto subiam, o seu laser pulsava 10 vezes por segundo, inflamando uma diminuta quantidade de combustível deutérico. Depois de alcançarem a altura desejada, esse ritmo se reduzia a poucas pulsações por minuto, a fim de compensar o calor perdido pela irradiação da grande bolsa de gás lá em cima. E assim, mesmo quando se achavam a quase 1 milha acima do solo, podiam ouvir cães a latir, gente gritando, sinos tangendo. Pouco a pouco, o vasto panorama fustigado pelo sol foi se expandindo em redor deles. 2 horas mais tarde haviam nivelado o dirigível a 4.800 metros de altura e tomavam frequentes haustos de oxigênio. Podiam relaxar e admirar o cenário. A instrumentação de bordo fazia todo o trabalho. Coligir a informação que seria necessária aos projetistas da grande nau aérea ainda sem nome. Era um dia perfeito. A monção de sudoeste não cessaria de soprar antes que se passasse um mês ainda e quase não havia nuvens no céu. Era como se o tempo houvesse parado. Eles se agastavam com os boletins horários do rádio que vinham interromper o seu devaneio. E por todos os lados, até o horizonte e ainda muito além, desdobrava-se aquela infinita, antiga paisagem encharcada de história. Uma colcha de retalhos feita de aldeias, campos, templos, lagos, canais de irrigação. Com um verdadeiro esforço, Webster rompeu a fascinação hipnótica dessa memória de 10 anos atrás. Ela o convertera ao mais leve do que o ar e o fizera sentir o enorme tamanho da Índia, mesmo num mundo que podia ser contornado em 90 minutos. E contudo, repetiu ele de si para si, Júpiter está para a Terra como a Terra está para a Índia. Admitido o seu argumento, disse, e supondo-se que os fundos estejam disponíveis, há ainda uma pergunta a que você terá de responder. Por que você faria melhor do que as? Quantas são? As 326 sondas robôs que já realizaram a viagem. Eu estou mais habilitado do que elas, como observador e como piloto. Especialmente como piloto. Não esqueça, eu tenho mais experiência de voo mais leve que o ar do que qualquer outra pessoa no mundo. Você podia servir como controlador e ficar tranquilamente sentado em Ganimedes. Mas o ponto é justamente esse. Isso eles já fizeram. Não se lembra do que destruiu o Queen. Webster sabia perfeitamente, mas limitou-se a responder. Continue. Retardamento, retardamento. Aquele idiota do controlador da plataforma pensava estar usando um radiocircuito local. Não sabia que tinha sido conectado acidentalmente a um satélite. Talvez não fosse culpa dele, mas devia ter notado. Isso dava um retardamento de meio segundo para a viagem de ida e volta. Mesmo assim, não teria importância se estivéssemos voando num ar tranquilo. Foi a turbulência acima do Grand Canyon que causou tudo.
Quando a plataforma se inclinou e o controlador fez a correção, ela já se havia inclinado no sentido contrário. Você já experimentou dirigir um carro numa estrada sacolejante, com meio segundo de atraso no acionamento da roda? Não, nem tenciono experimentar. Mas posso imaginar o que isso seria. Bem, Ganimedes está a 1 milhão de quilômetros de Júpiter. Isso significa um retardamento de 6 segundos para a viagem de ida e volta. Não, o que nós precisamos é de um controlador no próprio local, para atender em tempo às emergências. Vou lhe mostrar uma coisa. Posso usar isto? À vontade. Falcon apanhou um postal em cima da mesa de Webster. Os postais tinham se tornado quase obsoletos na Terra, mas esse mostrava uma vista em 3 dimensões de uma paisagem marciana e estava decorado com selos exóticos e caros. Segurou-o no ar, fazendo-o pender verticalmente. Este é um velho experimento, mas ajuda a esclarecer o meu ponto de vista. Coloque o seu polegar e indicador de cada lado, mas sem tocá-lo. Assim, muito bem. Webster havia estendido a mão, quase, mas apenas quase, segurando o postal. Agora segure-o. Falcon esperou alguns segundos. Depois, sem aviso, largou o cartão. O polegar e o indicador de Webster fecharam-se sobre o ar vazio. Vou fazer isto mais uma vez, só para mostrar que não há truque. Está vendo? Novamente, o cartão em sua queda havia escorregado entre os dedos de Webster. Agora experimente comigo. Desta vez foi Webster que apanhou o cartão e deixou cair sem aviso. Mal se havia movido quando Falcon o segurou. Webster teve quase a impressão de ouvir um estalido, tão rápida foi a reação do outro. Quando tornaram a juntar os meus pedaços, disse Falcon numa voz inexpressiva, os cirurgiões introduziram alguns aperfeiçoamentos. Este é um deles, e há outros. Quero tirar todo o proveito deles. Júpiter é o lugar indicado para isso. Webster fitou por alguns longos momentos o cartão caído na mesa, absorto nas cores improváveis da escarpa do Trivium Charontis. Depois disse pausadamente: compreendi. Quanto tempo você acha que isso vai tomar? Com a sua colaboração, mais a do departamento, mais todas as fundações científicas que conseguirmos convencer, uns 3 anos. Depois, mais 1 ano para os ensaios, pois será preciso enviar pelo menos 2 modelos para teste. No total, se a sorte nos sorrir, 5 anos. Isso concorda mais ou menos com os meus cálculos. Espero que você tenha essa sorte. Bem o merece. Mas há uma coisa que eu não farei. Qual é? Na próxima vez que voar de balão, não conte comigo como passageiro. Capítulo 3. O mundo dos deuses. A queda de Júpiter V ao próprio Júpiter leva apenas 3 horas e meia. Poucos homens poderiam ter dormido numa viagem tão atemorizadora. O sono era uma fraqueza que Howard e Falcon detestava, e o pouco de que ainda necessitava trazia consigo pesadelos que o tempo não conseguirá esconjurar. Mas não podia contar com repouso nos 3 dias que tinha pela frente e devia aproveitar o ensejo que se lhe oferecia agora, durante a longa queda naquele oceano de nuvens, cerca de 100 mil quilômetros abaixo. Logo que o Kon-Tiki entrou em órbita e todas as indicações do computador foram satisfatórias, ele se preparou para o último sono que talvez tivesse em sua vida. Pareceu muito apropriado que quase no mesmo instante Júpiter eclipsasse o Sol, pequenino e brilhante, e ele entrasse na monstruosa sombra do planeta. Por alguns minutos, um estranho crepúsculo dourado envolveu a nave. Depois a 4ª parte do céu converteu-se num buraco absolutamente negro, enquanto o resto coruscava de estrelas. Por mais longe que se viajasse através do sistema solar, elas nunca mudavam. Essas mesmas constelações brilhavam agora sobre a Terra, a centenas de milhões de quilômetros dali. As únicas novidades eram os pequenos e pálidos crescentes de Calipso e Ganimedes. Havia, é claro, uma dúzia de outras luas naquele céu, mas eram pequeninas e distantes demais para poderem ser distinguidas pela vista desarmada. Vou suspender as atividades por 2 horas, comunicou a nave-mãe, que pairava uns 1.500 quilômetros acima de Júpiter V, na sombra de radiação do diminuto satélite. Ainda que nunca servisse a outra finalidade útil, Júpiter V era um bulldozer cósmico a varrer perpetuamente as partículas carregadas que tornavam malsãs as proximidades de Júpiter. Sua esteira era quase isenta de radiações e uma astronave podia estacionar ali em perfeita segurança, enquanto a morte riscava o espaço em redor como um granizo invisível. Falcon ligou o indutor de sono e a consciência desvaneceu-se rapidamente sob os suaves impulsos elétricos que lhe perpassavam o cérebro. Enquanto o Kon-Tiki caía na direção de Júpiter, ganhando velocidade a cada segundo naquele enorme campo gravitacional, ele dormiu um sono sem sonhos.
Estes sempre vinham quando acordava, e trouxera os seus pesadelos da terra consigo. Todavia, nunca sonhava com a queda em si mesma, embora tornasse muitas vezes a encontrar-se face a face com o aterrorizado Superchimp ao descer a escada espiral entre as bolsas de gás que se esvaziavam. Nenhum dos chimpanzés tinha sobrevivido. Os que não morreram logo estavam tão gravemente feridos que fora preciso eutanasiá-los. Às vezes Falcon se perguntava por que sonhava exclusivamente com essa criatura condenada, que ele desconhecia por completo antes dos últimos minutos de sua vida, e não com os amigos e colegas que perderá a bordo do moribundo Queen. Os sonhos que mais temia começavam sempre com seu primeiro retorno à consciência. A dor física fora pouca, não tinha, aliás, sensações de espécie alguma. Achava-se na escuridão e no silêncio, e nem sequer parecia respirar. E o mais estranho de tudo era que não podia localizar os seus membros. Não podia mover nem as mãos, nem os pés, porque não sabia onde eles estavam. O silêncio tinha sido o primeiro a ceder. Depois de horas, ou dias, começara a sentir um débil latejo e por fim, tendo refletido longamente, concluiu que aquilo eram as batidas do seu próprio coração. Esse foi o primeiro de seus muitos erros. Depois, houvera alfinetadas mal e mal perceptíveis, centelhas de luz, fantasmas de pressões sobre os seus membros ainda inertes. Um a um, os seus sentidos haviam voltado, e com eles a dor. Teve de aprender tudo de novo, recapitulando infância e primeira infância. Se bem que a memória permanecesse incólume e ele compreendesse as palavras que lhe diziam, meses se passaram antes que pudesse responder de outro modo que não fosse com um bater de pálpebras. Lembrava-se dos momentos de triunfo quando pronunciara a primeira palavra, virará a página de um livro e, finalmente, aprenderá a mover-se pelas suas próprias forças. Essa fora realmente uma vitória, só conquistada ao cabo de 2 anos. Invejara 100 vezes o chimpanzé morto, mas a ele não fora dado escolher. Os médicos haviam tomado a sua decisão, e agora, 12 anos depois, ele se encontrava num lugar onde nenhum ser humano estivera antes, e viajava mais rapidamente que qualquer homem na história. Nesse momento o Kon-Tiki ia saindo da sombra e o dia jupiteriano, no alto, era como uma ponte a cruzar o céu com o seu titânico arco de luz, quando o zumbido persistente do despertador arrancou Falcon ao sono. Os inevitáveis pesadelos, queria chamar uma enfermeira, mas não tinha força nem para apertar o botão, desapareceram rapidamente da consciência. Tinha agora diante de si a maior, e talvez a última, aventura de sua vida. Chamou o controle da missão, de que agora o separavam quase 100.000 quilômetros e que dentro em pouco iria desaparecer por trás da orla de Júpiter, para informar que tudo estava em ordem. Sua velocidade acabava de ultrapassar 50 quilômetros por segundo, um novo recorde. E em meia hora o Kon-Tiki atingiria o limite superior da atmosfera, executando a mais difícil entrada de todo o sistema solar. Embora vintenas de sondas houvessem sobrevivido a essa prova de fogo, eram rijas e compactas massas de instrumental, capazes de resistir ao arrasto de várias centenas de gravidades. O Kon-Tiki atingiria máximos de 30 gravidades e faria, em média, mais de 10, antes de pousar nas camadas superiores da atmosfera jupiteriana. Com muito cuidado, meticulosamente, Falcon começou a aplicar o complicado sistema de retentores que o ancorariam à parede da cabina. Quando terminou, era virtualmente uma parte da estrutura da nave. O relógio contava para trás, 100 segundos para a entrada. Estava lançada a sorte. Dentro de 1 minuto e meio roçaria pela atmosfera de Júpiter e seria apanhado irrevogavelmente pelo gigante. A contagem regressiva levava 3 minutos de atraso, o que não era nada mal, considerando-se as incógnitas envolvidas no problema. Além das paredes da cápsula, ouviu-se um suspiro espetral que foi crescendo, até se transformar num clamor estrídulo. O ruído era bem diferente do que se ouvia ao penetrar na atmosfera da Terra ou de Marte. Nessa tênue atmosfera de hidrogênio e hélio, todos os sons eram transpostos para 2/8 acima. Em Júpiter, até o trovão teria ressonâncias de falsete. Com o crescer do estridor veio o aumento de peso. Em questão de segundos, ele ficou completamente imobilizado. Seu campo de visão contraiu-se até abranger apenas o relógio e o acelerômetro. 15 gravidades, e ainda 400 segundos de queda. Nem por um segundo perdeu a consciência, mas também não esperava que isso acontecesse. O rastro do Kon-Tiki na atmosfera jupiteriana devia ser algo de espetacular. A essa altura, mediria milhares de quilômetros de comprimento. 500 segundos após a entrada, o arrasto começou a diminuir. 10, 5, 2 gravidades. Então o peso desapareceu quase por completo.
Ele estava caindo livremente, com toda a sua enorme velocidade orbital anulada. Houve um solavanco repentino quando Falcon alijou os restos incandescentes do escudo antitérmico. Ele cumprirá a sua missão e não seria mais necessário. Ficaria para Júpiter, agora. Falcon desprendeu todos os cintos que o seguravam, -2, e esperou que o sequenciador automático desse início à fase seguinte, a mais crítica de todas. Não viu abrir-se o primeiro paraquedas, mas pôde sentir o leve empuxão, e a velocidade da queda diminuiu imediatamente. O Kon-Tiki perderá toda a sua velocidade horizontal e caía verticalmente a quase 1000 milhas por hora. Tudo dependia do que acontecesse nos próximos 60 segundos. O segundo paraquedas abriu-se. Falcon olhou pela janela superior e viu, com imenso alívio, que nuvens de cintilantes folhas metálicas se expandiam, fazendo barriga atrás da nave cadente. Como uma grande flor que desabrochasse, os milhares de metros cúbicos do balão desdobraram-se no céu, colhendo o gás tênue, até que ficou completamente inflado. A velocidade de queda do Kon-Tiki baixou a poucas milhas por segundo e estabilizou-se. Agora havia tempo de sobra. Ele levaria dias a cair até a superfície de Júpiter. Mas acabaria por chegar lá, mesmo que não fizesse nada. O balão, lá no alto, funcionava apenas como um eficiente paraquedas. Não dava nenhuma força ascensional, nem isso era possível enquanto o gás fosse o mesmo no interior e no exterior. Com o seu estalido característico e um pouco desconcertante, o reator de fusão começou a funcionar, derramando torrentes de calor no envoltório lá em cima. Em 5 minutos a velocidade de queda baixou a 0. Em 6, a cápsula começou a subir. De acordo com o altímetro do radar, ela se estabilizara a cerca de 427 quilômetros acima da superfície, ou o que quer que se pudesse considerar como uma superfície em Júpiter. Somente uma espécie de balão pode funcionar numa atmosfera de hidrogênio, que é o mais leve dos gases, e esse é um balão de hidrogênio quente. Enquanto o fusor continuasse trabalhando, Falcon poderia flutuar à deriva naquele mundo que podia conter uma centena de pacíficos. Depois de percorrer uns 500 milhões de quilômetros, o Kon-Tiki finalmente começara a justificar o seu nome. Era uma balsa aérea, derivando sobre as correntes da atmosfera jupiteriana. Embora todo um mundo novo se estendesse à sua volta, somente mais de 1 hora depois Falcon pôde observar o panorama. Primeiro tinha que verificar o funcionamento de todos os sistemas da cápsula e testar a sua resposta aos controles. Precisava saber quanto calor adicional era necessário para produzir a desejada força ascensional e quanto gás devia sangrar a fim de descer. Acima de tudo, havia a questão da estabilidade. Devia ajustar o comprimento dos cabos que ligavam a sua cápsula ao enorme balão piriforme, para amortecer as vibrações e obter o deslocamento mais suave possível. Até aí tivera sorte. Naquelas altitudes o vento era constante e o efeito Doppler na superfície invisível indicava uma velocidade de 378 km ao nível do solo. Para Júpiter, isso era modesto. Ventos de até 1.600 km tinham sido observados. Mas a simples velocidade, naturalmente, não tinha importância. O verdadeiro perigo estava na turbulência. Se viesse a encontrá-la só a habilidade, a experiência e as reações instantâneas o poderiam salvar. E essas eram coisas que ainda não podiam ser programadas num computador. Somente após convencer-se de que estava completamente identificado com o seu estranho veículo foi que Falcon escutou os rogos do controle da missão. Desdobrou então as lanças portadoras do instrumental e os coletores de amostras atmosféricas. A cápsula semelhava agora uma árvore de Natal pintada por Picasso, mas assim mesmo singrava com suavidade os ventos de Júpiter, ao mesmo tempo que irradiava torrentes de informação para os registradores da nau distante. E agora, finalmente, ele podia olhar em derredor. Sua primeira impressão foi inesperada, e mesmo um pouco decepcionante. No que respeitava à escala das coisas, era como se estivesse navegando de balão sobre uma paisagem ordinária de nuvens na Terra. O horizonte parecia achar-se a uma distância normal. Não tinha nenhuma sensação de encontrar-se num mundo com um diâmetro 11 vezes maior do que o seu. Olhou, então, para o radar infravermelho que sondava as camadas atmosféricas abaixo dele, e compreendeu o quanto seus olhos tinham sido enganados. Aquela camada de nuvens, aparentemente a uns 5 quilômetros, estava, em realidade, mais de 60 quilômetros abaixo. E o horizonte, cuja distância ele teria estimado em uns 200, desdobrava o seu arco a 2.900 quilômetros da cápsula. A claridade cristalina da atmosfera de hidrohélio e a enorme curvatura do planeta o tinham iludido completamente. Era ainda mais difícil avaliar distâncias aqui do que na Lua.
Tudo que ele via devia ser multiplicado ao menos por 10. Tratava-se, afinal, de um fenômeno simples, e devia estar preparado para ele. Contudo, de certo modo perturbava-o profundamente. Não sentia Júpiter como enorme, mas sim que ele mesmo havia encolhido, a 1/10 do seu tamanho normal. Talvez, com o tempo, se acostumasse à escala inumana desse mundo. Todavia, contemplando aquele horizonte incrivelmente distante, sentia como se um vento mais fresco do que a atmosfera circundante soprasse através da sua alma. A despeito dos seus argumentos, talvez aquele nunca viesse a ser um lugar para o homem. Era bem possível que ele fosse o primeiro e o último homem a descer através das nuvens de Júpiter. O céu, no alto, seria quase preto se não fossem alguns fiapos de nuvens amoniacais, talvez uns 20 quilômetros acima dele. Fazia frio lá em cima, nas franjas do espaço, mas tanto a pressão como a temperatura aumentavam rapidamente com a profundidade. No nível em que pairava agora o Kon-Tiki, a temperatura era de 50 graus abaixo de zero e a pressão de 5 atmosferas. 100 quilômetros mais abaixo, faria tanto calor como na Terra equatorial e a pressão seria mais ou menos a mesma que no fundo dos mares mais rasos. Condições ideais para a vida. 1/4 parte do breve dia jupiteriano já havia passado. O Sol ia na metade da sua trajetória ascendente, mas a luz sobre a ininterrupta paisagem de nuvens lá embaixo tinha uma curiosa qualidade crepuscular. Os 500 milhões de quilômetros adicionais haviam roubado toda a força ao Sol. Embora o céu estivesse límpido, Foucault não podia desfazer-se da impressão de que aquele era um dia totalmente nublado. Quando caísse a noite, o advento das trevas seria muito rápido. Embora fosse ainda de manhã, havia no ar uma sensação de pôr de sol outonal. Mas o outono, naturalmente, era uma coisa que jamais acontecia em Júpiter. Ali não havia estações. O Kon-Tiki tinha descido no centro exato da zona equatorial, a parte menos colorida do planeta. O mar de nuvens que se alongava até o horizonte tinha um matiz salmão pálido, nada daqueles amarelos, róseos e mesmo vermelhos que cintavam Júpiter em latitudes mais altas. A própria grande mancha vermelha, a mais espetacular de todas as características do planeta, ficava a milhares de quilômetros ao sul. Fora uma tentação para ele descer ali, mas a turbulência do trópico meridional era excepcionalmente ativa, com ventos que atingiam 1.500 km/h. Penetrar naquele maelstrom de forças desconhecidas seria tentar o diabo. A grande mancha vermelha e seus mistérios teriam de esperar pelas expedições futuras. O Sol, movendo-se através do céu 2 vezes mais depressa do que o fazia na Terra, aproximava-se agora do zênite e fora eclipsado pelo imenso dossel de prata do balão. O Kon-Tiki ainda se deslocava com rapidez e suavidade na direção oeste, a uma velocidade uniforme de 348 km, mas somente o radar dava qualquer indicação desse fato. Reinaria sempre ali aquela calma? Perguntou Foucault a si mesmo. Os cientistas que tinham falado com tanta erudição dos doldrums jupiterianos, predizendo que o Equador seria a região mais tranquila, pareciam, afinal de contas, ter razão. Ele havia encarado com profundo ceticismo todos esses prognósticos e concordado com um pesquisador excepcionalmente modesto que lhe dissera: não há especialistas sobre Júpiter bem, pelo menos haveriam no fim dessa jornada. Se ele conseguisse sobreviver até lá. Capítulo 4. As vozes do abismo. Nesse primeiro dia, o pai dos deuses sorriu-lhe. O tempo estava tão calmo e sereno ali em Júpiter como anos atrás, quando ele viajara com Webster acima das planícies Índia Setentrional. Foucault tivera tempo para dominar as suas novas habilidades, a tal ponto que o Kon-Tiki parecia ser uma extensão do seu corpo. Tanta sorte era mais do que ele ousara esperar, e começava a perguntar-se que preço teria de pagar por ela. As 5 horas de luz diurna haviam quase terminado. As nuvens, lá embaixo, estavam cheias de sombras que lhes davam uma solidez maciça bem diferente da sua aparência quando o sol se encontrava mais alto. A cor ia desaparecendo rapidamente do céu, com exceção do próprio ocidente, onde uma faixa de violeta cada vez mais carregado se estendia ao longo do horizonte. Acima dessa faixa pairava o delgado crescente de uma lua mais próxima, pálida e alvacenta contra o negror absoluto do fundo. Com uma rapidez perceptível ao olhar, o sol desceu verticalmente sobre a orla de Júpiter, 2.900 quilômetros além. Legiões de estrelas surgiram, e entre elas a bela estrela Vésper da Terra, na própria fronteira do crepúsculo, lembrando-lhe quão longe se encontrava da sua pátria. A Terra seguiu o Sol em seu mergulho no poente. A primeira noite do homem em Júpiter havia começado. Com a vinda da escuridão, o Kon-Tiki começou a baixar. O balão,
que já não era aquecido pelo fraco calor diurno, ia perdendo uma parte da sua flutuabilidade. Falcão nada fez para aumentar a força ascensional. Esperava por isso e estava planejando descer. O invisível lençol de nuvens continuava 50 quilômetros abaixo e ele o alcançaria por volta da meia-noite. Era claramente perceptível no radar infravermelho, o qual também registrou que ele continha uma imensa variedade de complexos compostos de carbono, além do hidrogênio, hélio e amônia usuais. Os químicos estavam doidos por obter amostras daquela matéria rósea e algodoada. Embora algumas sondas atmosféricas já houvessem colhido uns poucos gramas, isso não fizera mais do que aguçar-lhes o apetite. A metade das moléculas básicas da vida estavam presentes ali, flutuando muito acima da superfície de Júpiter. E onde havia alimento, podia a vida andar longe? Essa era a pergunta que, fazia mais de um século, ninguém podia responder. O infravermelho era bloqueado pelas nuvens, mas o radar de micro-onda atravessava-as como uma navalha, mostrando camada após camada até a superfície oculta, quase 400 quilômetros abaixo. Ali, chocava-se com o obstáculo das enormes pressões e temperaturas, nem as próprias sondas robôs jamais haviam conseguido alcançá-las intactas. Lá estava ela, inacessível e tantalizante, no fundo da tela de radar, levemente penugenta e mostrando uma curiosa estrutura granular que o equipamento de Falcão não podia resolver. Uma hora depois de entrar o Sol, ele lançou a primeira sonda. Esta caiu cerca de 100 quilômetros e ficou a flutuar na atmosfera mais densa, enviando torrentes de radiosinais que ele retransmitia ao controle da missão. Depois disso não houve mais nada que fazer, exceto vigiar a velocidade de descida, monitorar os instrumentos e responder a perguntas ocasionais. Enquanto era levado por aquela corrente constante, o Kon-Tiki podia cuidar de si mesmo. Pouco antes da meia-noite, uma controladora entrou em serviço e apresentou-se com os gracejos costumeiros. 10 minutos depois ela tornou a chamar, numa voz ao mesmo tempo séria e alvoroçada. Howard. Sintonize o canal 46, alta amplificação. Canal 46. Havia tantos circuitos de telemetragem que ele só conhecia os números dos mais importantes. Mas reconheceu este assim que encaixou o comutador. Estava ouvindo o microfone da sonda, que flutuava a mais de 100 quilômetros abaixo dele, numa atmosfera quase tão densa, agora, quanto a água. A princípio, nada lhe chamou a atenção além de um suave assobio. Seriam os estranhos ventos que deviam soprar nas trevas inferiores daquele mundo inimaginável. De repente, começou pouco a pouco a destacar-se desse ruído de fundo uma vibração reboante que se tornou cada vez mais intensa, como as batidas de algum tambor gigantesco. Era tão grave que se sentia tanto quanto se ouvia, e a frequência das batidas aumentava gradualmente, embora o tom permanecesse inalterado. Por fim tornou-se um rápido latejar quase infrassônico. E de repente, no meio de uma vibração, parou, de maneira tão abrupta que a mente não pôde aceitar o silêncio. Mas a memória continuou a fabricar um eco fantasmático nas mais profundas cavernas do cérebro. Era o som mais extraordinário que Falcão já tinha ouvido, mesmo entre os ruídos inumeráveis da Terra. Não podia conceber nenhum fenômeno natural que fosse capaz de causá-lo. E tampouco se assemelhava ao grito de qualquer animal, nem mesmo de uma das grandes baleias. O som recomeçou, seguindo exatamente o mesmo padrão. Agora que estava preparado para ele, Falcão calculou a duração da sequência. Da primeira pulsação até o crescendo final, ela durava pouco mais de 10 segundos. E desta vez houve um eco real, muito fraco e longínquo. Talvez proviesse de uma das camadas refletoras, mais abaixo naquela atmosfera estratificada, talvez de outra fonte, mais distante. Falcão esperou um segundo eco, que não veio. O controle da missão reagiu imediatamente, pedindo-lhe que lançasse sem demora outra sonda. Com 2 microfones em operação, seria possível localizar aproximadamente as fontes. O estranho, porém, é que os microfones exteriores do próprio Kon-Tiki não haviam detectado coisa alguma além dos sonidos de vento. Os ribombos, fossem lá o que fossem, deviam ter sido captados e canalizados por baixo de uma camada atmosférica refletora muito inferior. Não tardaram a descobrir que eles provinham de um grupo de fontes, a cerca de 1.900 quilômetros. A distância não dava nenhuma indicação quanto à potência dessas fontes. Nos oceanos da Terra, sons bastante fracos podem chegar igualmente longe. E quanto à pressuposição óbvia de que eles proviessem de criaturas vivas, o exobiologista-chefe não hesitou em afastá-la. Ficarei muito desapontado se não houver micro-organismos ou plantas aí, disse o Dr. Brenner. Nada, porém, que se assemelhe a animais, porque não existe oxigênio livre.
Todas as reações bioquímicas em Júpiter devem ser de baixa energia. Uma criatura ativa simplesmente não teria meio de gerar força suficiente para funcionar. Isso seria verdade, pensou Falcon. Já tinha ouvido antes o argumento e reservava o seu juízo. Seja como for, continuou Brenner, algumas dessas ondas sonoras têm 100 metros de comprimento. Nenhum animal do tamanho de uma baleia poderia produzi-las. Tem que provir de uma fonte natural. Sim, isso parecia plausível, e era provável que os físicos pudessem achar uma explicação. Como reagiria um cego? Perguntou-se Falcon, que pela primeira vez fosse conduzido à praia, diante de um mar borrascoso, ou às vizinhanças de um geyser, de um vulcão ou de uma catarata. Era bem possível que atribuísse esses sons a algum animal fabulosamente grande. Cerca de 1 hora antes do nascer do sol, as vozes do abismo se calaram e Falcon começou a ocupar-se com os preparativos para a alvorada do seu segundo dia. Agora, o Kon-Tiki estava apenas 5 quilômetros acima da camada de nuvens mais próxima. A pressão exterior subira a 10 atmosferas e a temperatura era tropical, 30 graus. Um homem podia sentir-se a gosto ali, sem mais equipamento que uma máscara de respiração e uma mistura Heliox na proporção apropriada. Temos uma boa notícia para você, informou o controle da missão pouco depois de raiar o dia. A camada de nuvens está se rompendo. Dentro de 1 hora você terá uma visão parcialmente desimpedida, mas acautele-se com a turbulência. Já notei alguma, respondeu Falcon. Até onde poderei enxergar para baixo? Pelo menos 20 quilômetros, até a segunda termoclinal. Essa cobertura de nuvens é compacta, nunca se rompe. E está fora do meu alcance, disse Falcon de si para si. A temperatura, lá, devia ser de mais de 100 graus. Essa era a primeira vez que um aeronauta devia preocupar-se, não com o seu teto, mas com o seu subsolo. 10 minutos depois, pôde ver o que o controle da missão já havia discernido do seu ponto de observação mais vantajoso. Uma mudança de cor próximo do horizonte, onde a camada de nuvens se tornará irregular e cheia de boças, como se alguma coisa a houvesse rasgado. Ligou a sua pequena fornalha nuclear e deu ao Kon-Tiki mais 5 quilômetros de altitude, a fim de obter uma visão melhor. O céu, embaixo, ia clareando rapidamente e por completo, como se alguma coisa dissolvesse o compacto teto de nuvens. Um abismo se abria diante dos seus olhos. Um momento depois ele estava sobrevoando um cânion entre as nuvens, com cerca de 20 quilômetros de profundidade e 1000 de largura. Um novo mundo se espraiava abaixo dele. Júpiter havia retirado um de seus muitos véus. A segunda camada de nuvens, inatingivelmente longínqua lá embaixo, tinha uma cor muito mais escura do que a primeira. Era quase salmão, e curiosamente mosqueada de pequenas ilhas de um vermelho tijolo. Todas elas tinham uma forma oval, com os eixos mais longos sobre a linha leste-oeste, na direção do vento predominante. Eram centenas, todas mais ou menos do mesmo tamanho, e lembravam a Falcon os pequenos cúmulos algodoados do céu terrestre. Reduziu a flutuabilidade e o Kon-Tiki começou a descer ao longo da face da Penedia em processo de dissolução. Foi então que notou a neve. Flocos brancos formavam-se no ar e desciam lentamente, arrastados pelo vento. No entanto, fazia muito calor para nevadas, e, de qualquer modo, àquela altitude havia apenas traços de água. Além disso, os flocos que cascateavam no abismo não tinham brilho nem cintilação. Quando, daí a pouco, alguns deles pousaram numa das vergas de sustentação dos instrumentos, a qual podia ser vista pela janela maior, Falcon pôde observar que eram de um branco fosco e opaco, sem nenhuma estrutura cristalina, e bastante grandes, com várias polegadas de largura. Pareciam de cera, e Falcon conjeturou que era precisamente isso o que eles deviam ser. Alguma reação química estava ocorrendo na atmosfera circundante, condensando os hidrocarbonetos que flutuavam no ar jupiteriano. Cerca de 100 quilômetros à frente estava havendo uma perturbação na camada de nuvens. As pequenas ovais vermelhas eram jogadas de um lado para o outro e começavam a formar uma espiral, o padrão ciclônico tão comum na meteorologia terrestre. O vórtice emergia com surpreendente rapidez. Se realmente se tratava de uma tempestade, pensou Falcon, ele corria grande perigo. Então a sua apreensão converteu-se em espanto, e em medo. O que se estava desenvolvendo na sua linha de voo não era em absoluto uma tempestade. Alguma coisa enorme, uma coisa com dezenas de quilômetros de largura, elevava-se através das nuvens. O pensamento tranquilizador de que também aquilo podia ser uma nuvem, um vulcão de tormenta que borbulhasse das camadas inferiores da atmosfera, não durou mais de poucos segundos. Não, aquilo era sólido.
Abria caminho por entre as nuvens rosa-salmão como um iceberg que subisse do abismo. Um iceberg flutuando no hidrogênio. Isso era impossível, naturalmente. Mas talvez a analogia não fosse tão disparatada. Tão logo focalizou o seu telescópio sobre aquele enigma, Falcon percebeu que se tratava de uma massa alvacenta, cristalina, riscada de vermelho e marrom. Devia, inferiu ele, ser formada da mesma matéria que os flocos de neve a cair em seu redor, uma montanha de cera. E não tardou a perceber que não era tão sólida como havia pensado. Nas orlas, esfarelava-se e tornava a se formar constantemente. Já sei o que é, comunicou ao controle da missão, que havia alguns minutos não parava de fazer perguntas ansiosas. E uma aglomeração de bolhas, alguma espécie de espuma. Espuma de hidrocarboneto. Diga aos químicos que tratem de analisar. Um instantinho. O que é? Gritou o controle da missão. O que é? Ele desdenhou os apelos frenéticos vindos do espaço e concentrou todo o seu pensamento sobre a imagem no campo telescópico. Precisava ter certeza. Se cometesse um erro, viraria piada em todo o sistema solar. Convencido finalmente, olhou para o relógio e desligou a voz importuna de Júpiter V. Alô? Controle da missão. Falou, muito formal. Aqui fala Howard Falcon, a bordo do Kon-Tiki. 19 horas, 21 minutos e 15 segundos, hora efeméride. Latitude 0 grau e 5 minutos norte, longitude 105 graus e 42 segundos, sistema 1. Diga ao Dr. Brenner que existe vida em Júpiter. E é enorme. Capítulo 5. As rodas de Poseidon. Estou muito contente por ter sido provado o meu engano, foi a cordial resposta irradiada pelo Dr. Brenner. A natureza sempre tem uma carta escondida na manga. Conserve em foco a câmara de longo alcance e nos dê as imagens mais nítidas que puder. Os objetos que se moviam para cima e para baixo sobre as faldas cerosas estavam ainda muito longe para que Falcon pudesse distinguir muitos detalhes, e deviam ser muito grandes para que os avistasse àquela distância. Quase negros e com uma forma que lembrava pontas de flechas, manobravam mediante lentas ondulações de todo o corpo, o que lhes dava o ar de jamantas gigantescas a nadar por cima de algum recife tropical. Talvez fossem gado celeste a pastar nas nuvens de Júpiter, pois pareciam amontoar-se sobre as riscas marrom-avermelhadas que se alongavam como leitos secos de rios nos flancos das penedias flutuantes. De vez em quando um deles mergulhava frontalmente na montanha de espuma e desaparecia completamente da vista. O Kon-Tiki deslocava-se lentamente em relação à camada de nuvens inferior e levaria pelo menos 3 horas até que começasse a sobrevoar aquelas efêmeras montanhas. Estava apostando carreira com o sol. Falcon esperou que não anoitecesse antes de poder enxergar bem as jamantas, como as tinha batizado, bem assim como a frágil paisagem sobre a qual elas se moviam. Foram 3 horas bem longas. Durante todo esse tempo ele manteve os microfones externos em plena amplificação, desejando saber se ali estava a fonte daqueles bramidos noturnos. Indubitavelmente, as jamantas eram bastante grandes para tê-los produzido. Quando pôde obter uma medida exata, descobriu que elas mediam quase 100 metros de envergadura. Isso era o triplo do comprimento da maior baleia, embora Falcon duvidasse que aquelas criaturas pudessem pesar mais de algumas poucas toneladas. Meia hora antes do pôr do sol, o Kon-Tiki estava voando quase por cima das montanhas. Não, disse Falcon, respondendo às reiteradas perguntas do controle da missão sobre as jamantas. Elas ainda não mostraram nenhuma reação à minha presença. Não creio que sejam inteligentes. Parecem ser inofensivos vegetarianos. E, mesmo que tentem vir no meu encalço, tenho certeza de que não poderão alcançar a minha altitude. Apesar disso, ficou um pouco desapontado quando as jamantas não mostraram o menor interesse por aquele objeto que voava tão alto acima da sua pastagem. Talvez não tivessem meio de detectar a sua presença. Examinando-as e fotografando-as pelo telescópio, ele não descobriu nenhum sinal de órgãos de sentido. As criaturas eram simplesmente enormes deltas pretos, ondulando sobre montanhas e vales que, em realidade, eram pouco mais substanciais do que as nuvens da Terra. Embora essas montanhas parecessem sólidas, Falcon sabia que quem pisasse nelas se afundaria como se fossem feitas de papel de seda. De perto, pôde ver as miríades de células ou bolhas que as formavam. Algumas destas eram bastante grandes, mais ou menos 1 metro de diâmetro. E Falcon perguntou-se de que caldeirão de bruxas proviriam essas bolhas de hidrocarbonetos. Devia haver, nas profundezas da atmosfera de Júpiter, compostos petroquímicos em quantidade suficiente para suprir todas as necessidades da Terra durante 1 milhão de anos.
O breve dia quase havia terminado quando ele passou sobre a crista das montanhas cerosas e a luz desmaiava rapidamente nas encostas inferiores. Não havia jamantas nesse lado ocidental, e por alguma razão a topografia era muito diferente. A espuma era esculpida em longos terraços nivelados, como o interior de uma cratera lunar. Quase chegou a imaginá-los como degraus gigantescos conduzindo à superfície oculta do planeta. E no mais baixo desses degraus, apenas separada das turbilhonantes nuvens que a montanha havia deslocado quando se elevara em direção ao céu, via-se uma massa aproximadamente oval, com 2 ou 3 quilômetros de largura. Era difícil distingui-la, por ser apenas um pouco mais escura do que a espuma cinzento-esbranquiçada sobre a qual repousava. O primeiro pensamento de Falcon foi que estava olhando para uma floresta de árvores pálidas, como cogumelos gigantes que nunca tivessem visto o sol. Sim, devia ser uma floresta. Ele podia ver centenas de troncos delgados, elevando-se da espuma cerosa em que tinham suas raízes. Mas as árvores estavam surpreendentemente próximas umas das outras. Quase não havia espaço entre elas. Talvez não fosse uma floresta, afinal de contas, mas uma só árvore enorme, como uma baniana gigante do Oriente com os seus múltiplos troncos. Certa vez ele vira em Java uma baniana que tinha mais de 650 metros de grossura. Este monstro devia ter um tamanho pelo menos 10 vezes maior. Quase não havia mais luz. A paisagem de nuvens tornara-se violeta sob os raios solares refrangidos, e em poucos segundos também essa cor iria desaparecer. Na derradeira claridade do seu segundo dia em Júpiter, Howard Falcon viu, ou julgou ver, algo que lançou sérias dúvidas sobre a sua interpretação da oval branca. A menos que a luz moribunda o tivesse iludido completamente, aquelas centenas de troncos delgados se estavam balançando para diante e para trás, num sincronismo perfeito, como um aglomerado de algas na arrebentação. E a árvore já não se encontrava no lugar onde ele a tinha visto pela primeira vez. Lamentamos dizê-lo, informou o controle da missão pouco depois de entrar o Sol. Mas parece-nos que a fonte beta vai entrar em erupção na próxima hora. Probabilidade, 70%. Falcon deu um rápido relance de olhos ao mapa. Beta, latitude jupiteriana 140 graus, ficava a mais de 30 mil quilômetros de distância e muito abaixo do seu horizonte. Embora algumas grandes erupções atingissem uma força de 10 megatons, ele estava longe demais para que a onda de choque representasse um perigo sério. A radiotempestade que ela iria desencadear era, porém, um assunto bem diverso. As explosões decamétricas que por vezes faziam de Júpiter a mais poderosa fonte de rádio no céu inteiro tinham sido descobertas na década de 50, para total espanto dos astrônomos. Presentemente, mais de um século passado, sua verdadeira origem continuava a ser um mistério. Só os sintomas eram compreendidos, a explicação, ninguém podia dá-la. A teoria vulcânica era a que melhor tinha resistido à prova do tempo, embora ninguém imaginasse que essa palavra tivesse a mesma significação em Júpiter que na Terra. Com intervalos frequentes, não raro, várias vezes num dia. Explosões titânicas ocorriam nas camadas inferiores da atmosfera, provavelmente na própria superfície oculta do planeta. Uma grande coluna de gás, com mais de 1000 quilômetros de altura, começava a borbulhar para cima como se estivesse decidida a fugir para o espaço. Contra o mais poderoso campo gravitacional de todo o sistema planetário, ela não tinha nenhuma chance. No entanto, alguns traços, uns poucos milhões de toneladas, apenas, conseguiam alcançar a ionosfera jupiteriana, e quando isso acontecia, era como se o inferno abrisse as suas portas. Os cinturões de radiação que circundam Júpiter reduzem à insignificância os fracos cinturões Van Allen da Terra. Quando uma coluna ascendente de gás provoca neles um curto-circuito, o resultado é uma descarga elétrica milhões de vezes mais possante do que qualquer raio na Terra, a qual envia um colossal trovão de rádio através do sistema solar e ainda mais para além, rumo às estrelas. Tinha-se descoberto que essas erupções de rádio provinham de 4 áreas principais do planeta. Talvez houvesse ali pontos fracos que deixassem passar, de tempos a tempos, o fogo interno. Os cientistas instalados em Ganimedes, a maior das luas de Júpiter, julgavam-se capazes de prever o começo de uma tempestade decamétrica. O grau de precisão com que o faziam era mais ou menos tão bom quanto o de um meteorologista dos começos do século XX. Falcon não sabia se devia alegrar-se com a perspectiva de uma tempestade de rádio ou temê-la. Certamente aumentaria o valor da missão, se conseguisse sobreviver a ela. Sua rota fora planejada para manter-se tão longe quanto possível dos centros de perturbação, principalmente do mais ativo, a fonte alfa. Quisera o destino que Beta, a que o ameaçava agora,
fosse a mais próxima dele. Esperou que a distância, quase 3/4 da circunferência da Terra, oferecesse suficiente segurança. Probabilidade de 90%, disse o controle da missão com um tom de urgência bem perceptível. E esqueça aquele prazo de 1 hora. Ganimedes diz que pode sobrevir a qualquer momento. Mal o rádio havia acabado de falar, o indicador do magnetômetro começou a subir impetuosamente. Antes de saltar fora da escala, inverteu a sua marcha e pôs-se a cair com a mesma rapidez com que havia subido. Num ponto longínquo e milhares de quilômetros abaixo dele, alguma coisa havia dado uma sacudidela titânica ao núcleo do planeta em estado de fusão. Aí vem ela! Gritou o controle. Obrigado, já sei. Quando é que a tempestade vai me atingir? Pode esperar o começo dentro de 5 minutos. A culminância, em 10. Muito longe, além da curva de Júpiter, um funil de gás com a largura do Oceano Pacífico crescia para o espaço com uma velocidade de milhares de quilômetros por hora. Já as tempestades elétricas da atmosfera inferior deviam estar rugindo em volta dele, mas essas tempestades nada eram em comparação com a fúria que explodiria quando fosse alcançado o cinturão radiativo e começasse a despejar sobre o planeta os seus excedentes de elétrons. Falcon tratou de recolher todas as vergas portadoras de instrumentos que havia estendido para fora da cápsula. Nenhuma outra precaução podia tomar. 4 horas se passariam antes que o alcançasse a onda atmosférica de choque, mas a rajada de rádio, viajando à velocidade da luz, estaria sobre ele num 1/10 de segundo depois que ocorresse a descarga. O monitor de rádio, explorando o espectro para cima e para baixo, ainda não mostrava nada de insólito, apenas os ruídos normais da estática. Então Falcon notou que esses ruídos iam crescendo sorrateiramente de volume. A explosão estava concentrando suas forças. A tão grande distância, jamais esperava ver alguma coisa. Mas de súbito um lampejo, como de um distante simultaneamente. A metade dos interruptores saltou do quadro principal, as luzes se apagaram e todos os canais de comunicação ficaram mudos. Tentou mover-se, mas foi completamente incapaz de fazê-lo. A paralisia que dele se apossou não era simplesmente psicológica. Parecia haver perdido todo o controle de seus membros e tinha uma dolorosa sensação de formigamento por todo o corpo. Era impossível que o campo elétrico houvesse penetrado nessa cabina blindada. E contudo, um clarão bruxuleante pairava sobre o painel de instrumentos e ele pôde ouvir os inconfundíveis estalidos de uma descarga luminosa. Com uma série de bruscos solavancos, os sistemas de emergência entraram em operação e as sobrecargas tornaram a equilibrar-se. Primeiro fracas, depois mais fortes, as luzes acenderam-se novamente. E a paralisia de Falcon desapareceu tão depressa como tinha vindo. Após um relance de olhos ao painel para certificar-se de que todos os circuitos haviam retornado à normalidade, ele encaminhou-se rapidamente para as vigias. Foi desnecessário acender as luzes de inspeção. Os cabos que sustentavam a cápsula pareciam ter pegado fogo. Linhas luminosas, com um brilho azul elétrico contra a escuridão, alongavam-se para cima, desde o anel principal de suspensão até o equador do balão gigantesco, e, rolando céleres ao longo de algumas delas, viam-se deslumbrantes bolas de fogo. O espetáculo era tão estranho e tão belo que dificilmente se poderia ver nele uma ameaça. Poucas pessoas, Falcon o sabia, tinham visto de tão perto o Santelmo, e certamente nenhuma sobrevivera, caso se encontrasse na atmosfera terrestre, voando num balão cheio de hidrogênio. Lembrou-se da morte do Hindenburg entre chamas, destruído em 1937 por uma centelha acidental, quando amarrava em Lakers. Como fizera tantas vezes no passado, o velho e horrorizante filme tornou a desfilar ante os olhos da sua mente. Mas pelo menos aquilo não podia acontecer aqui, embora houvesse mais hidrogênio acima da sua cabeça do que na carcaça do último Zeppelin. 1 bilhão de anos teriam de passar-se ainda, antes que alguém pudesse acender fogo na atmosfera de Júpiter. Com um som que lembrava o do bacon na frigideira, o circuito sonoro voltou à vida. Alô, Conte-que. Você está recebendo. Você está recebendo. As palavras vinham entrecortadas e muito desfiguradas, mas eram inteligíveis. Falcon recobrou ânimo. Havia reassumido o contato com o mundo dos homens. Estou recebendo, respondeu. Uma verdadeira apoteose elétrica, mas nenhum dano, até agora. Obrigado. Pensávamos tê-lo perdido. Faça o favor de verificar os canais telemétricos 3,7 e 26. E também a amplificação da câmara 2. Além disso, não acreditamos totalmente nas indicações das sondas externas de ionização. Falcon desviou os olhos com relutância do fascinante espetáculo pirotécnico em redor do Conte-que,
embora continuasse a espreitar de quando em quando por uma das janelas. O Santelmo foi o primeiro a desaparecer, expandindo-se os globos flamejantes até atingirem um tamanho crítico, quando se desfaziam com uma suave explosão. Mesmo uma hora depois, no entanto, ainda se podiam ver débeis claridades em volta de todos os metais expostos lá fora, e os circuitos de rádio continuaram ruidosos até bem depois da meia-noite. As restantes horas de escuridão foram completamente vazias de acontecimentos, até pouco antes de raiar o dia. Como aquilo vinha de leste, Falcon supôs que estivesse vendo a primeira claridade da aurora. Notou, então, que ainda faltavam 20 minutos para amanhecer, e a claridade que aparecerá no horizonte avançava perceptivelmente para ele. Em poucos instantes, destacou-se do arco de estrelas que marcavam a orla invisível do planeta e ele viu que era uma faixa relativamente estreita, e de contornos bem definidos. Como um enorme holofote sondando a atmosfera por baixo das nuvens. Talvez uns 100 quilômetros atrás da barra de luz que corria no céu surgiu uma outra, paralela e movendo-se com a mesma velocidade. E, atrás dessa, outra, e mais outra, até que o céu inteiro se encheu de bandas alternadas de luz tremulante e escuridão. Falcon pensava já estar acostumado aos portentos, e parecia impossível que esse espetáculo de pura e silenciosa luminosidade apresentasse o menor perigo. Mas era tão assombroso e tão inexplicável que ele sentiu um medo estranho e frio a roer-lhe o autocontrole. Ninguém podia olhar aquele fenômeno sem ter a impressão de ser um pigmeu indefeso em presença de forças superiores à sua compreensão. Seria possível que Júpiter, afinal de contas, contivesse não apenas vida, mas também inteligência. E, talvez, uma inteligência que só agora começava a reagir à sua presença intrusa. Sim, estamos vendo, disse o controle da missão, numa voz que ecoava o seu próprio temor. Não temos a menor ideia do que isso seja. Fique em sintonia, estamos chamando Ganimedes. O jogo de luzes e sombras desmaiava pouco a pouco. As faixas que surgiam velozes do horizonte eram agora muito mais fracas, como se as energias que as animavam se estivessem exaurindo. Em 5 minutos tudo se acabou. O último e débil impulso luminoso bruxuleou no céu ocidental e apagou-se. Falcon assistiu a esse final com um imenso sentimento de alívio. O fenômeno era tão hipnótico, tão perturbador, que contemplá-lo por muito tempo era um risco para a paz interior de qualquer ser humano. Ficará mais abalado do que queria admitir. A tempestade elétrica ele podia entender, mas isto era totalmente incompreensível. O controle da missão continuava silencioso. Falcon sabia que os bancos de informação instalados em Ganimedes estavam sendo rebuscados por homens e computadores com a atenção concentrada sobre o problema. Se não pudessem encontrar nenhuma resposta ali, seria preciso chamar a Terra, o que significaria uma demora de quase 60 minutos. A possibilidade de que nem a própria Terra fosse capaz de lhes prestar ajuda era algo em que Falcon não queria pensar. Nunca se sentirá tão feliz em ouvir falar o controle como quando o Dr. Brenner entrou finalmente no circuito. A voz do biólogo soava aliviada e contudo reprimida, como a de um homem que acaba de passar por alguma grande crise intelectual. Alô, conte-que. Resolvemos o seu problema, mas ainda mal podemos acreditar no que averiguamos. O que você viu foi uma bioluminescência, muito semelhante à que é produzida por micro-organismos nos mares tropicais da Terra. Aqui ela se situa na atmosfera em vez de no oceano, mas o princípio é o mesmo. Mas o padrão era tão regular, tão artificial. Protestou Falcon. E as faixas tinham centenas de quilômetros de largura. Era ainda mais largo do que imagina. Você só observou uma pequena parte. O fenômeno inteiro abrangia uma extensão de mais de 5.000 quilômetros e parecia uma roda girando. O que você viu foram apenas os raios, correndo pelo céu com uma velocidade aproximada de 1 quilômetro por segundo. Por segundo. Falcon não pôde conter a exclamação. Nenhum animal pode mover-se com essa rapidez. Claro que não. Vou explicar. O que você viu foi desencadeado pela onda de choque da fonte beta, que se movia com a velocidade do som. Mas e o padrão? Insistiu Falcon. Esse é o aspecto surpreendente da coisa. Trata-se de um fenômeno muito raro, mas rodas luminosas idênticas a essa, salvo a particularidade de serem 1000 vezes menores, foram observadas no Golfo Pérsico e no Oceano Índico. Escute isto aqui, o Patna, da Companhia Britânica das Índias, maio de 1880, 23 horas e 30 minutos. Uma enorme roda luminosa, a girar, cujos raios pareciam empurrar o navio ao roçarem por ele. Os raios mediam 200 ou 300 jardas de comprimento, cada roda tinha cerca de 16 raios. E esta do Mar de Omã, datada de 23 de maio de 1906,
A luminescência, de um brilho intenso, aproximou-se rapidamente de nós, lançando para o ocidente raios luminosos de contornos muito nítidos, em rápida sucessão, como os raios do holofote de um navio de guerra. À nossa esquerda formou-se uma gigantesca bola de fogo, com raios que se estendiam até onde a vista podia alcançar. A roda inteira girou sobre si mesma durante 2 ou 3 minutos. O computador do arquivo, em Ganymedes, desentranhou cerca de 500 casos. Teria imprimido todos eles se não o tivéssemos parado a tempo. Estou convencido, mas ainda perplexo. Não o censuro. A explicação completa só foi encontrada nos fins do século XX. Parece que essas rodas luminosas resultam de terremotos submarinos e sempre ocorrem em águas rasas, onde as ondas de choque podem refletir-se e produzir padrões ondulatórios uniformes. Às vezes barras, outras vezes rodas que giram. Por isso foram chamadas rodas de Poseidon. A teoria foi finalmente provada por meio de explosões submarinas cujos resultados foram fotografados de um satélite. Não admira que os marinheiros fossem tão supersticiosos. Quem teria acreditado numa coisa assim? Então era isso, pensou Falcon. Quando a fonte beta entrou em erupção, devia ter enviado ondas de choques em todas as direções, através dos gases comprimidos da atmosfera inferior e do próprio corpo sólido de Júpiter. Encontrando-se e entrecruzando-se, essas ondas se teriam anulado aqui, reforçado ali. O planeta inteiro devia ter vibrado como um sino. E contudo, a explicação não destruía o sentimento de assombro e temor. Falcon jamais esqueceria aquelas faixas tremulantes de luz a se perseguirem nas profundezas inatingíveis da atmosfera de Júpiter. Tinha a impressão de se encontrar não apenas num estranho planeta, mas em algum reino mágico entre o mito e a realidade. Esse era um mundo em que absolutamente qualquer coisa podia acontecer, e nenhum homem podia adivinhar o que o futuro traria consigo. E ele ainda tinha um dia inteiro pela frente. Capítulo 6. Medusa. Quando chegou a verdadeira alvorada, houve uma súbita mudança nas condições atmosféricas. O Kon-Tiki movia-se através de uma nevasca. Os flocos de cera caíam tão densos que a visibilidade ficou reduzida a zero. Falcon começou a preocupar-se com o peso que podia estar se acumulando sobre o envoltório do balão. Notou, então, que todos os flocos que pousavam no lado de fora das janelas desapareciam rapidamente. A constante irradiação térmica do Kon-Tiki evaporava-as com a mesma rapidez com que vinham. Se estivesse navegando de balão sobre a Terra, teria ficado inquieto com a possibilidade de uma colisão. Pelo menos esse perigo não existia aqui. As montanhas jupiterianas estavam muitas centenas de quilômetros abaixo dele. Quanto às ilhas de espuma flutuante, chocar-se com elas seria mais ou menos como atravessar conglomerados de bolhas de sabão levemente endurecidas. Não obstante, ligou o radar horizontal, que até agora tinha sido completamente inútil, pois só o feixe vertical, que dava a distância da superfície invisível, vinha prestando serviço. Foi então que teve uma nova surpresa. Espalhados sobre um enorme setor do céu, à sua frente havia dúzias de ecos grandes e brilhantes. Eram completamente isolados uns dos outros e pareciam flutuar sem apoio no espaço. Falcon lembrou-se de uma expressão que os primeiros aviadores haviam usado para indicar um dos riscos da sua profissão: nuvens recheadas de penhascos. Isso era uma descrição perfeita do que parecia encontrar-se na rota do Kon-Tiki. O espetáculo era desconcertante, mas Falcon lembrou mais uma vez a si mesmo que nenhum corpo realmente sólido podia pairar nessa atmosfera. Talvez se tratasse de algum estranho fenômeno meteorológico. Em todo caso, o eco mais próximo se achava a uns 200 quilômetros de distância. Informou o controle da missão, que não pôde fornecer nenhuma explicação. Mas deu-lhe uma boa notícia. Dentro de 30 minutos ele deixaria a nevasca para trás. Não o avisou, porém, do furioso vento de través que assaltou repentinamente o Kon-Tiki e o arrastou quase em ângulo reto na sua direção anterior. Falcon teve de pôr em ação toda a sua habilidade e fazer o máximo uso do reduzido controle que tinha sobre o seu pouco manobrável veículo para impedir que este emborcasse. Em questão de minutos, ele estava voando para o norte a mais de 500 km por hora. Então, com a mesma subitaneidade com que havia começado, a turbulência cessou. Ele ainda se movia em alta velocidade, mas num ar tranquilo. Perguntou a si mesmo se teria sido apanhado pelo equivalente jupiteriano de uma corrente de jato. A tempestade de neve dissolveu-se, e então ele viu o que Júpiter lhe tinha reservado. O Kon-Tiki penetrara no funil de um gigantesco remoinho com uns 1000 quilômetros de diâmetro. O balão estava sendo arrastado ao longo de uma parede circular de nuvens. Lá em cima o sol brilhava num céu claro, muito embaixo, porém,
Esse grande buraco na atmosfera descia a profundidades desconhecidas até alcançar um assoalho nevoento onde o relâmpago era quase contínuo. Conquanto a nave estivesse sendo arrastada para baixo com tanta lentidão que não havia perigo imediato, Falcon aumentou o fluxo de calor no envoltório até conseguir que o Kon-Tiki pairasse a uma altitude constante. Só então deu as costas à cena fantástica lá fora e voltou a considerar o problema do radar. O eco mais próximo estava, agora, a apenas 40 quilômetros dele. Não tardou a perceber que todos eles se distribuíam sobre a parede do vórtice e se moviam com ele, aparentemente apanhados no remoinho como fora o próprio Kon-Tiki. Apontou o telescópio pelo radar e deparou-se-lhe uma curiosa nuvem mosquiada que quase enchia o campo de visão. Não era fácil distingui-la, por ser apenas um pouco mais escura do que a remoinhante parede de neblina que lhe servia de fundo. Só depois de contemplá-la durante vários minutos Falcon se deu conta de que já a tinha visto antes. Na primeira vez, ela se arrastava entre as montanhas de espuma à deriva e ele a tomara por uma árvore gigantesca, de muitos troncos. Agora podia apreciar-lhe o verdadeiro tamanho, a complexidade, e dar-lhe um nome mais apropriado para fixar a imagem da criatura na sua mente. Ela não se parecia em absoluto com uma árvore, mas com uma água-viva, uma medusa, como aquelas que se podiam encontrar, arrastando os seus tentáculos, nos tépidos remoinhos da corrente do Golfo. Esta medusa, porém, tinha mais de 1 milha de diâmetro e os seus tentáculos pendentes mediam muitas dezenas de metros. Ondulavam lentamente, para diante e para trás, numa perfeita coordenação de movimentos. Cada uma dessas ondulações levava mais de 1 minuto para completar-se, como se a criatura estivesse remando desajeitadamente através do céu. Os outros ecos eram medusas mais distantes. Falcon focalizou o telescópio em meia dúzia delas e não notou nenhuma variação de forma ou tamanho. Todas pareciam ser da mesma espécie, e ele perguntou-se por que se deixavam arrastar preguiçosamente nessa órbita de 1 milhar de quilômetros. Talvez se estivessem alimentando com o plâncton aéreo sorvido pelo remoinho, como fora o próprio Kon-Tiki. Você se dá conta, Howard, disse o Dr. Brenner quando se refez do seu assombro inicial. Você se dá conta de que essa coisa é cerca de 100.000 vezes maior do que a maior das baleias? E, embora seja apenas uma bolsa de gás, deve pesar 1 milhão de toneladas. Não posso fazer a menor conjetura sobre o seu metabolismo. Ela deve gerar megawatts de calor para manter a sua flutuabilidade. Mas, se é apenas uma bolsa de gás, como pode refletir tão bem o radar? Não tenho a mais remota ideia. Você pode chegar mais perto? A pergunta de Brenner não era ociosa. Se mudasse de altitude para aproveitar as diferentes velocidades de vento, Falcon poderia aproximar-se da medusa tanto quanto desejasse. Nesse momento, contudo, preferia os atuais 40 quilômetros e não vacilou em declará-lo. Compreendo o que você quer dizer, respondeu Brenner com alguma relutância. Por ora vamos ficar onde estamos. Esse nós causou um certo divertimento a Falcon. Uma distância adicional de 100.000 quilômetros fazia uma considerável diferença no ponto de vista de uma pessoa. Durante as 2 horas seguintes o Kon-Tiki derivou sem maiores incidentes na revolução do vórtice, enquanto Falcon fazia experimentos com filtros e contrastes de câmara fotográfica, procurando obter uma imagem clara da medusa. Começava a perguntar-se se aquela coloração enganadora não seria uma espécie de camuflagem. Talvez, como muitos animais terrestres, ela procurasse tornar-se invisível contra o fundo. Esse era um ardil usado tanto pelos caçadores como pela caça. Em que categoria se incluía a medusa? Essa era uma pergunta a que ele não esperava encontrar resposta durante o breve período de tempo que lhe restava. Apesar disso, pouco antes do meio-dia veio a resposta, sem o menor aviso. Como um esquadrão de antigos caças a jato, 5 jamantas surgiram do muro de neblina que formava o funil do remoinho. Voavam, numa formação em V, diretamente para a nuvem cinza pálida da medusa, e, no espírito de Falcon, não houve dúvida de que se tratava de um ataque. Enganara-se completamente ao presumir que aquelas criaturas fossem inofensivos vegetarianos. Sem embargo, tudo aconteceu com tanto vagar que foi como se ele estivesse assistindo a um filme em câmara lenta. As jamantas vieram ondulando a talvez, 50 km por hora. Pareceram decorrer séculos antes que elas alcançassem a medusa, que continuava a remar imperturbável, numa velocidade ainda menor. Enormes como eram, as jamantas pareciam pequeninas em comparação com o monstro de que se aproximavam. Quando pousaram no seu dorso, foi como se passarinhos houvessem descido sobre uma baleia. Poderia a medusa defender-se? Perguntou Falcon mentalmente.
Não lhe parecia que os atacantes corressem perigo enquanto pudessem evitar aqueles enormes e desajeitados tentáculos. E talvez o seu hóspede nem os percebesse. Não passariam, quem sabe, de insignificantes parasitos, tolerados como são as pulgas num cão. Mas era evidente, agora, que a medusa se encontrava em situação aflitiva. Com uma lentidão agoniante, começou a inclinar-se como um navio que vai a pique. Ao cabo de 10 minutos, o ângulo era de 45 graus. Ao mesmo tempo, ia rapidamente perdendo altitude. Era impossível deixar de sentir certa pena do monstro assediado, e em Falcon aquele espetáculo despertava amargas recordações. De um modo grotesco, a queda da medusa era quase uma paródia dos últimos momentos do Queen. E contudo, ele sabia que estava pondo suas simpatias no lado errado. A alta inteligência só podia desenvolver-se entre os predadores, não entre os herbívoros flutuantes, fossem do mar ou do ar. As jamantas estavam muito mais próximas dele do que essa monstruosa bolsa de gás. E, fosse como fosse, quem podia simpatizar realmente com uma criatura 100.000 vezes maior do que uma baleia? Percebeu, então, que a tática da medusa parecia estar produzindo algum efeito. As jamantas tinham sido perturbadas pela sua lenta queda e alçavam voo pesadamente, como abutres interrompidos na hora do seu repasto. Não se afastaram muito, porém. Ficaram voejando a poucos metros do monstro, que continuava a afundar. Houve um súbito e ofuscante relâmpago, sincronizado com um pipocar de estática no rádio. Uma das jamantas, em lentas cambalhotas sobre si mesma, despencou-se verticalmente, deixando atrás de si um rastro de fumaça preta. A semelhança com um avião caindo em chamas era fantástica. As outras jamantas, em uníssono, mergulharam abruptamente para longe da medusa, ganhando velocidade com a perda de altitude. Em poucos minutos tornaram a desaparecer na muralha de nuvens de onde haviam surgido. E a medusa, que cessara de cair, começou a voltar à horizontal. Dentro em pouco estava mais uma vez navegando perfeitamente estabilizada, como se nada houvesse acontecido. Lindo, disse o Dr. Brenner após um momento de atônito silêncio. Ela desenvolveu defesas elétricas, como algumas de nossas enguias e raias. Mas essa descarga deve ter sido de quase 1 milhão de volts. Você pode distinguir órgãos capazes de produzi-la? Alguma coisa que se pareça com eletrodos? Não, respondeu Falcon depois de usar a potência máxima do telescópio. Mas há um negócio estranho aqui. Está vendo este padrão? Confira com as imagens anteriores. Estou certo de que não aparecia nelas. Uma banda larga e sarapintada surgira ao longo do flanco da medusa. Formava como que um tabuleiro de xadrez, de uma surpreendente regularidade, cada uma de cujas casas exibia, por sua vez, um subpadrão de curtas linhas horizontais. Espacejadas a intervalos iguais, formavam uma disposição geometricamente perfeita de filas e colunas. Você tem razão, disse o Dr. Brenner, com a voz cheia de espanto. Isto só apareceu agora. E receio dizer-lhe o que penso que seja. Bem, eu não tenho uma reputação a perder, pelo menos como biólogo. Quer ouvir o meu palpite? Diga lá. Isso é um grande sistema de antenas de rádio para um metrô? O tipo de coisa que foi usado nos começos do século XX. Estava temendo que você dissesse isso. Agora sabemos por que ela produziu um eco tão maciço. Mas por que só apareceu agora? Provavelmente um efeito retardado da descarga. Acabo de ter outra ideia, disse Falcon, falando devagar. Você não desconfia que ela esteja nos escutando? Nessa frequência? Duvido. Essas são antenas métricas, não decamétricas, a julgar pelo tamanho. Não deixa de ser uma ideia. O Dr. Brenner calou-se, evidentemente seguindo outra linha de reflexão. Momentos depois, prosseguiu. Aposto que estão sintonizadas com as explosões de rádio. Isso é uma coisa que a natureza jamais conseguiu realizar na Terra. Temos animais com aparelhos de sonar e mesmo sentidos elétricos, mas nenhum jamais desenvolveu um sentido radiofônico. Por que se dar a esse trabalho num lugar onde havia tanta luz? Mas aqui é diferente. Júpiter está encharcado de energia de rádio. Vale a pena usá-la. Talvez até aproveitá-la. Essa coisa poderia ser uma usina flutuante de força. Uma voz interrompeu a conversa. Aqui fala o comandante da missão. Tudo isso é muito interessante, mas há um assunto bem mais importante em que pensar. A criatura é inteligente. Nesse caso, temos de considerar as diretivas de primeiro contato. Antes de chegar aqui, disse o Dr. Brenner, um tanto pesaroso, eu teria jurado que qualquer coisa capaz de construir um sistema de antenas de ondas curtas tinha de ser inteligente. Agora, estou menos convicto.
Isso podia ter evoluído naturalmente. Suponho que não seja mais fantástico do que o olho humano. Então devemos ir pelo seguro e presumir a inteligência. Até nova ordem, pois esta expedição fica sujeita às cláusulas da primeira diretiva. Houve um longo silêncio enquanto todo mundo, no circuito de rádio, absorvia as implicações destas palavras. Pela primeira vez na história do voo espacial, as regras que haviam sido estabelecidas através de mais de um século de discussões teriam, talvez, que ser aplicadas. O homem, esperava-se, aprenderá com seus erros na Terra. Não somente considerações morais, mas o seu próprio interesse exigiam que não os repetisse em outros planetas. Poderia ser desastroso tratar uma inteligência superior como os colonizadores americanos tinham tratado os índios, ou como quase todo o mundo tinha tratado os africanos. A primeira regra era manter distância. Não fazer tentativas de aproximação ou mesmo de comunicar-se, enquanto eles não tivessem tido tempo de sobra para nos estudar. O que se entendia exatamente por tempo de sobra era uma coisa que ninguém jamais pudera determinar. Isso ficava ao alvitre do contatador. A responsabilidade com que ele jamais sonhara havia descido sobre os ombros de Howard e Falcon. Dentro das poucas horas que lhe restavam em Júpiter, poderia tornar-se o primeiro embaixador da raça humana. E essa era uma ironia tão deliciosa que quase desejou que os cirurgiões tivessem lhe restituído a faculdade de rir. Capítulo 7. Primeira diretiva. Estava escurecendo, mas Falcon mal reparou nisso quando se fixou naquela nuvem vivente, na objetiva do telescópio. O vento que não parava de arrastar o Kon-Tiki em círculo, dentro do grande turbilhão, o tinha colocado agora a menos de 20 quilômetros da criatura. Se chegasse a menos de 10, teria que adotar medidas de evasão. Embora estivesse certo de que as armas elétricas da Medusa eram de curto alcance, não queria submeter esse fato à prova. O problema ficava para os exploradores futuros, aos quais desejou felicidades. Estava, agora, completamente escuro dentro da cápsula. Isso era estranho, porque o sol levaria ainda algumas horas a se pôr. Automaticamente, olhou para o radar que explorava o plano horizontal, como vinha fazendo de poucos em poucos minutos. Além da Medusa que estava estudando, não havia nenhum outro objeto dentro de um raio de 100 quilômetros à sua volta. De repente, com extraordinária força, ouviu o som que havia reboado na noite jupiteriana, as batidas pulsantes que se tornavam cada vez mais rápidas e terminavam em pleno crescendo. A cápsula inteira vibrava com ele, como um grão de ervilha sobre um atabalhe. Falcon compreendeu duas coisas quase simultaneamente durante o repentino e doloroso silêncio. Desta vez o som não vinha de milhares de quilômetros de distância, num circuito de rádio. Estava na própria atmosfera que o cercava. O segundo pensamento foi ainda mais perturbador. Havia quase esquecido, isso era imperdoável, mas tinha outras preocupações que lhe pareciam mais importantes. Havia quase esquecido que o céu, acima dele, estava quase completamente encoberto pela bolsa de gás do Kon-Tiki. Revestido de uma leve camada de prata para conservar o calor, o enorme balão era um escudo eficaz não só contra o radar, mas também contra a visão. Não ignorava isso, naturalmente. Fora um pequeno defeito no projeto, tolerado porque não o julgaram importante. Agora, porém, assumia grande significação para Howard e Falcon, que via aquela paliçada de tentáculos gigantescos, mais grossos que o tronco de qualquer árvore terrestre, descer em volta da cápsula. Ouviu o berro de Brenner. Lembre-se da primeira diretiva. Não a atemorize. Antes que ele pudesse dar uma resposta apropriada, aquele titânico rufar de tambor começou de novo e submergia todos os outros sons. O que distingue um piloto de prova realmente capaz é o modo como reage não às eventualidades previsíveis, mas aquelas que ninguém poderia ter previsto. Falcon não hesitou mais de um segundo na análise da situação. Rápido como o relâmpago, puxou a corda de rasgar. Essa expressão era uma sobrevivência arcaica da época dos primeiros balões de hidrogênio. A bordo do Kon-Tiki a corda de rasgar não rasgava a bolsa de gás. Acionava, simplesmente, um sistema circular de aberturas na curva superior do envoltório. O gás quente começou logo a escoar-se e o Kon-Tiki, privado da sua força ascensional, perdeu rapidamente altitude nesse campo gravitacional 2 vezes mais forte que o da Terra. Falcon vislumbrou por um instante os grandes tentáculos que se recolhiam bruscamente, largando a cápsula. Mas teve tempo de notar que eles eram cobertos de grandes bexigas ou sacos, presumivelmente para lhes dar flutuabilidade, e que terminavam em multidões de finos palpos, como raízes de planta. Chegou a esperar o estalido de um raio, porém nada aconteceu.
Sua velocidade de queda começou a diminuir à proporção que a atmosfera se tornava mais densa e o envoltório desinflado agia como paraquedas. Quando Kon-Tiki havia caído cerca de 3 quilômetros, ele achou que podia tornar a fechar as aberturas sem perigo. Mas, depois de haver restabelecido a flutuabilidade e achar-se novamente em equilíbrio, perderá mais 1,5 km de altitude e estava perigosamente próximo do seu limite de segurança. Espreitou ansioso pelas janelas de cima, embora não esperasse ver nada, exceto o vulto do enorme balão que obscurecia o céu. Mas fora arrastado lateralmente na descida e uma parte da medusa podia ser vista, uns 3 quilômetros acima dele. Estava muito mais próxima do que Falcon esperava e continuava a descer, mais depressa do que ele acharia possível. O controle da missão chamava ansiosamente. Estou bem, gritou Falcon, mas ela ainda vem atrás de mim. Não posso descer mais. Isso não era bem verdade. Podia descer muito ainda, cerca de 300 quilômetros. Mas seria uma viagem sem retorno, em sua maior parte, teria pouco interesse para ele. Notou então, com imenso alívio, que a medusa se havia horizontalizado a pouco mais de 1 quilômetro no alto. Talvez houvesse decidido aproximar-se com cautela do singular intruso. Ou talvez ela também sentisse demasiado calor nessa camada inferior da atmosfera. A temperatura havia subido além de 50 graus centígrados e Falcon perguntou-se por quanto tempo ainda o sistema de sustentação de vida poderia controlar a situação. O Dr. Brenner voltará ao circuito, ainda preocupado com a primeira diretiva. Lembre-se, pode ser que ela sinta apenas curiosidade. Gritou sem muita convicção. Procure não assustá-la. Falcon, que começava a se cansar desses conselhos, lembrou-se de uma discussão na TV a que assistira certa vez, entre um jurista espacial e um astronauta. Depois que todas as implicações da primeira diretiva foram esmiuçadas, o incrédulo homem do espaço exclamara: então, se não houver alternativa, eu devo esperar calmamente que venham me devorar. E o advogado respondeu, sem ao menos sorrir: esse é um excelente resumo da situação. Na ocasião ele achará graça na frase. Agora, não o divertia nem um pouco. Então viu alguma coisa que o afligiu ainda mais. A medusa continuava a pairar cerca de 1 milha acima dele, mas um dos seus tentáculos estava se alongando incrivelmente e estendendo-se para o Kon-Tiki, ao mesmo tempo em que se adelgaçava. Em menino, ele tinha visto uma vez o funil de um tornado baixar de uma nuvem de tormenta sobre as planícies do Kansas. A coisa que vinha agora na sua direção despertou vividas recordações daquela cobra preta que se torcia no céu. Minhas opções estão escasseando rapidamente, informou ao controle da missão. Agora só tenho a escolher entre duas coisas, ou assustá-la ou causar-lhe uma séria dor de barriga. Desconfio que ela vai achar o Kon-Tiki bem indigesto, se é essa a sua intenção. Esperou pelos comentários de Brenner. Mas o biólogo ficou calado. Muito bem. Faltam ainda 27 minutos para a hora convencionada, mas vou ligar agora o sequenciador de ignição. Tomara que me sobrem reservas suficientes para corrigir a minha órbita mais tarde. Já não podia ver a medusa, que, mais uma vez, se achava diretamente acima dele. Mas sabia que o tentáculo explorador devia estar muito próximo do balão. Seriam precisos quase 5 minutos para dar plena força de propulsão ao reator. O fusor foi escorvado. O computador de órbita não rejeitara a situação como inteiramente impossível. As mangas de aspiração estavam abertas, prontas para tragar toneladas do hidrogênio circundante ao primeiro aviso. Mesmo em condições ótimas, esse teria sido o momento da verdade, pois não houvera meio de testar como funcionaria realmente um jato-êmbolo nuclear na estranha atmosfera de Júpiter. Muito suavemente, alguma coisa sacudiu o Kon-Tiki. Falcon procurou não fazer caso. A ignição fora planejada para 10 quilômetros mais alto, numa atmosfera com menos de 1/4 dessa densidade e 30 graus mais fria. Tanto pior. Qual era o menor mergulho que ele podia fazer para que as mangueiras de aspiração funcionassem? Quando o jato se inflamasse, ele estaria se arremessando na direção de Júpiter, com 2 gravidades e meia para ajudá-lo a chegar lá. Seria possível inverter a marcha a tempo. Uma mão grande e pesada deu uma palmadinha no balão. A nave inteira pulou como um daqueles ioios que recentemente se haviam tornado moda na Terra. Evidentemente, era bem possível que Brenner tivesse razão. Talvez a medusa estivesse apenas tentando mostrar boas intenções. Quem sabe se não seria bom falar pelo rádio? Que havia ele de dizer? Que lindeza de gatinho. Sente, Pluto, ou conduza-me ao seu chefe. A proporção trítio-deutério era correta. Ele estava pronto para acender a candeia, com um fósforo de 100 milhões de graus.
A delgada ponta do tentáculo apareceu resvalando na borda do balão, a uns 60 metros de distância. Tinha mais ou menos o tamanho de uma tromba de elefante, a julgar pela delicadeza com que se movia, não devia ser menos sensível. Tinha pequenos palpos na extremidade, como bocas fossadoras. Falcon estava certo de que o Dr. Brenner ficaria fascinado. O momento parecia ser tão propício como qualquer outro. Correu rápido olhar pelo painel de controle, de ponta a ponta, iniciou a contagem final de 4 segundos, quebrou o selo de segurança e ligou a chave de alijamento. Houve uma forte explosão e uma instantânea perda de peso. O Contiki estava caindo livremente, de focinho para baixo. Lá em cima, o balão abandonado subia desabaladamente, arrastando consigo o tentáculo curioso. Falcon não teve tempo de ver se a bolsa de gás chegará a atingir a Medusa, porque nesse momento o jato êmbolo inflamou-se e ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Uma coluna de hidrogélio quente jorrava fragorosamente dos tubos de jato, aumentando rapidamente o impulso, mas na direção de Júpiter, não para longe dele. Falcon não podia arrancar ainda, pois o controle vectorial estava muito moroso. Se não pudesse ganhar controle completo e horizontalizar-se dentro de 5 segundos, o veículo mergulharia muito fundo na atmosfera e seria destruído. Com uma agoniante lentidão, aqueles 5 segundos pareceram 50. Conseguiu assumir a horizontal e depois voltar o nariz para cima. Olhou uma só vez para trás e teve um derradeiro vislumbre da Medusa, muitas milhas ao longe. A bolsa de gás alijada pelo Contiki parecia ter escapado ao seu tentáculo, pois não havia nenhum sinal dela. Agora, era mais uma vez senhor da situação. Já não derivava desamparado ao sabor dos ventos de Júpiter, mas cavalgava a sua coluna de fogo atômico de volta às estrelas. Confiava no jato êmbolo, que lhe daria rapidez e altitude até alcançar uma velocidade quase orbital na orla exterior da atmosfera. Então, com uma breve rajada de pura força de foguete, recuperaria a liberdade do espaço. A meio caminho da órbita olhou na direção do sul e viu surgir acima do horizonte o tremendo enigma da Grande Mancha Vermelha, a ilha flutuante 2 vezes maior do que a Terra. Não tirou os olhos dela, maravilhado pela sua misteriosa beleza, enquanto o computador não o avisou de que faltavam apenas 60 segundos para a conversão à força de foguete. Foi com grande pesar que voltou às costas. Fica para outra vez, murmurou. Como é? Disse o controle da missão. O que foi que você disse? Não tem importância, respondeu Falcon. Capítulo 8. Entre dois mundos. Agora você é um herói, Howard, não apenas uma celebridade, disse Webster. Você deu a eles assunto para refletir, injetou algum sentimento de maravilhoso na vida dessa gente. Nenhum homem em 1 milhão viajará jamais até os gigantes exteriores, mas toda a raça humana irá lá em imaginação. E isso é o que importa. Ainda bem que facilitei um pouco o seu trabalho. A amizade dos dois era muito antiga para que Webster se ofendesse com o tom de ironia. Mas ficou surpreendido. E essa não era a primeira mudança que notava em Howard desde o seu regresso de Júpiter. O administrador apontou para o famoso sinal sobre a sua escrivaninha, cópia da que fora usada, por um empresário dos velhos tempos. Assombre-me. Não me envergonho do meu trabalho. Novos conhecimentos, novos recursos, tudo isso está muito bem. Mas os homens também precisam de novidade e excitação. As viagens espaciais tinham se convertido numa rotina. Você fez com que elas voltassem mais uma vez a ser uma aventura. Muito tempo se passará antes que conheçamos todos os escaninhos de Júpiter. E talvez mais tempo ainda, até que possamos compreender essas medusas. Continuo a pensar que aquela sabia onde estava o seu ponto cego. Mas deixemos isso. Já decidiu o que vai fazer agora? Saturno, Urano, Netuno, a escolha é sua. Não sei. Tenho pensado em Saturno, mas não sou realmente necessário lá. Só tem uma gravidade, não 2,5 como Júpiter. Os homens podem se encarregar dele. Os homens, pensou Webster. Ele disse homens. Nunca falou assim antes. E quando foi a última vez que eu ouvi usar a palavra nós? Ele está mudando, tornando-se inacessível. Bem, disse em voz alta, levantando-se da cadeira para esconder o seu leve embaraço. Vamos começar essa conferência. As câmaras estão a postos e todos estão esperando. Você vai encontrar uma porção de velhos amigos. Sublinhou esta última palavra, mas Howard não mostrou nenhuma reação. A máscara coriácea que era o seu rosto estava ficando cada vez mais impenetrável. Rolou para longe da escrivaninha do administrador, desengatou o seu trem inferior, que deixou de formar uma cadeira,
e ergueu-se no seu sistema hidráulico a 2,10 metros de altura. Fora uma boa intuição psicológica dos cirurgiões dar-lhe esses 30 centímetros adicionais de estatura para compensar, de certo modo, tudo que ele havia perdido no desastre do Queen. Falcon esperou que Webster abrisse a porta, depois girou com destreza sobre os seus pneus balões e rumou para lá num suave e silencioso 30 km por hora. Não havia nenhuma arrogância nessa exibição de velocidade e precisão. Aquilo tinha se tornado perfeitamente inconsciente. Howard e Falcon, que em tempos idos fora um homem e ainda podia passar por tal num circuito sonoro, experimentavam um tranquilo sentimento de autorrealização. E, pela primeira vez depois de muitos anos, algo parecido com a paz de espírito. Desde o seu regresso de Júpiter os pesadelos haviam cessado. Descobrira finalmente o seu papel. Sabia, agora, por que sonhara tanto tempo com aquele superchimp a bordo do condenado Queen Elizabeth. Nem homem, nem animal, a criatura se encontrava entre dois mundos, e o mesmo sucedia com ele. Só ele podia viajar sem proteção na superfície da Lua. O sistema de sustentação de vida, dentro do cilindro metálico que substituíra o seu corpo frágil, funcionava tão bem no espaço como debaixo da água. Campos gravitacionais 10 vezes superiores ao da Terra causavam-lhe certo incômodo, porém nada mais. E o melhor de tudo era gravidade nenhuma. A raça humana ia se tornando mais remota, os laços de afinidade mais tênues. Talvez essas massas de compostos instáveis de carbono que respiravam o ar e eram sensíveis a radiações não tivessem direito a sair de uma atmosfera. Deviam ficar nas suas pátrias naturais, a Terra, a Lua, Marte. Um dia, os verdadeiros senhores do espaço seriam máquinas e não homens, e ele não era nenhuma dessas duas coisas. Consciente, agora, do seu destino, sentia um orgulho sombrio da sua solidão sem paralelo, o primeiro imortal, colocado entre duas ordens de criação. Seria, afinal, um embaixador, entre o velho e o novo mundo, entre as criaturas de carbono e as criaturas de metal que um dia tomariam o lugar daquelas. Ambas necessitariam dele nos séculos perturbados que as aguardavam. Livro publicado fevereiro de 1971. Fim do livro. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.